Nossa convidada de hoje é ginecologista, especializada em implantes hormonais e cirurgia íntima a laser, visando melhorar a qualidade de vida das mulheres e focando em questões de autocuidado. Seu lema é: mulher não pode se acostumar a viver mal. Vamos explorar diversos temas relacionados à saúde feminina, como a menopausa e a desmistificação da reposição hormonal. Conheceremos também um pouco sobre a cirurgia íntima laser e diversos cuidados ginecológicos. Com vocês, doutora Mariana Amália. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é ginecologista, doutora Mariana Amália. Tudo bom, minha querida? Tudo ótimo. Que bom que você aceitou o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Há tanto tempo assistindo vocês pelas telinhas e agora pessoalmente é uma emoção muito grande. Que bom que seja bom para todos nós, para a gente quer aprender e as pessoas também querem aprender. Compartilhar conhecimentos. Tudo bem, Tudo Ana? bom? Boa noite, meu querido. Boa noite, Mariana. Seja Então, bem-vinda. Vamos Obrigada, lá. Alex. Mari, você é uma pessoa que fala muito objetivamente sobre saúde feminina. E você começou ginecologia tradicional. Depois você foi evoluindo para uma ginecologia integrativa. Sim. E depois você também uma ginecologia estética. Sim. Não é isso? Uhum. Então, queria que você contasse um pouquinho da tua história em relação a essa escolha. Ginecologia, por que a ginecologia, você falou, não, está faltando alguma coisa, eu vou fazer a integrativa. Depois está faltando alguma coisa, eu vou fazer estética. Conta um pouquinho disso pra gente. Sim, na verdade, eu saí da residência há 5 anos atrás, né? Eu sou nova ainda, Sim. tenho apenas 5 anos de ginecologista. E eu saí muito deficiente, eu confesso que eu saí com pouco conhecimento da minha residência, né? Com conhecimentos gerais da ginecologia. E da obstetrícia, que na verdade é o forte da residência, Sim. é mais obstetrícia. Mais do que ginecologia. Muito mais. Exatamente. E eu saí da residência sem saber tratar uma mulher na menopausa. É vergonhoso falar, Você mas é a sabia verdade. fazer o pré-natal. Muito Você bem. sabia botar a criança no mundo. Muitas. Mas dá conta da mulher, não só a mulher que pare, mas a mulher que vive, Sim. você tinha essa deficiência. Sim, por conta dos meus preceptores, todos ginecologistas muito antigos, contra a reposição hormonal, que o hormônio dá câncer, causa trombose, enfim. Toda aquela história que vocês já estão cansados de ouvir. E aí, Não, mas muita gente ainda tem muita dúvida. Tá Tem. cansado nós médicos que gostamos de buscar o conhecimento. sim, Mas assim, em geral, as pessoas têm isso como uma verdade absoluta. tem, exatamente. Tem muito esse tabu ainda em relação a hormônios. Isso mesmo. E aí eu terminei a residência, eu falei, não, eu não vou falar para as minhas pacientes o que eu escutei nesses 3 anos de residência, que é assim mesmo, que mulher tem que se acostumar, que a menopausa todas irão passar e que daqui a um tempo não vai sentir mais nada e que tem que se acostumar Não a vai viver sentir mal. mais nada, vai virar um Eu- vegetal, né? Exatamente. Eu falei, não, eu não vou falar isso para minhas pacientes. E aí eu comecei a estudar a parte de hormônios, né? Entrei nesse mundo da ginecologia integrativa. Eu comecei a fazer cursos na área de reposição hormonal, na área também. Aí comecei a estudar sobre estética íntima, que também é uma necessidade que eu via das mulheres. Poucos ginecologistas abordam É verdade. a satisfação da mulher com a sua região íntima, nem pergunta, nem falam nada, elas têm vergonha de falar, né? Morrem de vergonha da região íntima, até do gineco, mas não falam. Doutor, eu tenho vergonha, o senhor faz alguma coisa para melhorar? Não. E aí eu falei, vou estudar também sobre isso. E aí entrei também nesse universo da estética íntima, principalmente a área da cirurgia íntima, né? Que é uma coisa que eu faço muito hoje dentro do consultório, a laser. E a parte da ginecologia integrativa, que é
é a ciência que estuda a mulher, né? Eu falo que a ginecologia integrativa, ela não é apenas mamas, vagina. Mulher não é só isso, né, Bia? Mulher, ela é muito complexa. Nós somos muito mais complexas que os homens, né? Às vezes tem paciente que fala assim, doutora, você também cuida de homens? Eu falo, gente, cuidar de homem é muito fácil, difícil é cuidar de mulher. Mulher é muito mais complexa que os homens, né? A nossa parte hormonal é muito mais complexa. E aí eu atuo muito nessa área da ginecologia integrativa, que cuida da mulher de uma forma integrativa, né? O nome já diz. Mariana, quando você Integral, fala né? isso, assim, quais são esses grandes desafios da mulher que no homem é muito mais simples? Vamos falar um pouquinho pro nosso público, assim, quais são esses grandes desafios que a mulher tem? A gente tem muitos hormônios que precisam estar alinhados para a gente estar bem, né? A nossa tireoide, o nosso cortisol, os nossos hormônios sexuais, né? Testosterona, estradiol, progesterona. O homem, eu brinco que o homem se resume a testosterona. O homem, olha, tinha um amigo meu que dizia o seguinte, olha, mulher é como se fosse um controle, um painel de controle de 1000 botões. O homem é liga e desliga. Exatamente. É um controlinho mais simples, É um né? Boeing difícil de pilotar. O homem é um teco-teco que você levanta voo numa boa. Tranquilo. E vamos né? e venhamos que é na mulher que todos nós estamos aqui através de uma mulher. Graças a uma mulher, certeza. exatamente. Todos nós já habitamos Né? um útero. Isso. Então, só ela em gerar uma vida ali dentro e ter que alimentar os seus hormônios e também alimentar um feto, né? Um serzinho. Então, assim, a mulher, É bem pra mais mim, complexo. é apaixonante. Sim. E É a lindo, gente né? vê você falar da mulher dessa forma linda, dessa forma apaixonante. Sim. Eu falo que eu sou defensora da mulher, né? Eu sou apaixonada pelas mulheres. Uhum. E eu sempre falo uma frase que vocês devem ter visto no meu Instagram, que mulher não pode se acostumar a viver mal. É o Isso. seu lema. É o seu lema. essa é a minha Nós bandeira. destacamos aqui. Mulher não pode se acostumar a viver Essa mal. é a minha bandeira e eu martelo muito essa frase. Uhum. Todos os dias eu falo no meu story, sempre tô falando nos meus vídeos, porque as mulheres, Bia, elas se acostumam a viver mal. Até porque é dito a ela que é assim mesmo. Que é assim mesmo, elas Uhum. escutam isso dos seus médicos, Exatamente. né? Tem a história da mãe, da avó, da bisavó, que já não fizeram reposição hormonal, que já se acostumaram com a menopausa, e aí fica toda aquela cultura, né, negativa e passando de geração para geração, e aí mal assistida pelo seu ginecologista. E ginecologistas também. Porque eu vejo muitas ginecologistas mulheres Sim, contraindicarem também, muitas. né? É Reposição. triste falar, mas eu digo que a maioria dos ginecologistas, Uhum, eles não assistem suas pacientes de uma forma integrativa uhum. e deixam muito a desejar nessa parte de questão hormonal, que eu falo que o que move a gente são os hormônios, né? Eles são os nossos mensageiros, né, celulares. Então, se a gente tá com nossos hormônios desalinhados, pronto, acabou a vida da mulher. Né? Ela pode estar linda fisicamente, toda operada, que hoje em dia as mulheres fazem muita cirurgia plástica, né? Mas por dentro estão destruídas, né? Psicologicamente, fisicamente, vivendo muito mal. E é o que eu prego muito, né? Dia a dia, a mulher não pode se acostumar a viver mal. E é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que faz a diferença em quem me assiste. Porque eu recebo muito feedback das mulheres falando, doutora, de tanto ouvir você falando que mulher não pode se acostumar a viver mal, eu procurei um médico integrativo, eu tô me cuidando, eu comecei a fazer atividade física, eu tô me alimentando melhor, eu emagreci, eu tô repondo meus hormônios, mudou minha vida. Então é isso que me move dia a dia. Que te move, né? Ouvir Exatamente. isso. Tá. Vamos supor que chegou uma mulher de 55 anos no seu consultório. Tá? Você deve receber 50, 40, tá? Ela chegou sem fazer nada. Como que você começa a abordagem com ela? Tem muito tabu também, Bia, em relação a tempo que a gente pode iniciar uma reposição hormonal. Uhum. Qualquer tempo é tempo, desde que essa mulher não tenha uma contraindicação. Absoluta. Absoluta, exatamente. Que é a história pessoal de câncer de mama. Uhum. Essa é a única contraindicação absoluta, né? A mãe teve, a avó teve, a irmã, a tia, não é contraindicação absoluta. Uhum.
E aí, essa mulher de 55 anos chega ao meu consultório, está na menopausa há 10 anos, não repôs nunca hormônios. Eu vou fazer todo um rastreamento nessa mulher, né? Eu vou avaliar todo o seu metabolismo, todos os seus hormônios, não apenas os sexuais. A gente tem a tireoide, a gente tem o cortisol, a gente tem que avaliar como estão seus marcadores inflamatórios, quais são os seus hábitos, pratica atividade física, tá sobrepeso, como está a sua saúde mental. A gente avalia tudo, né? A medicina integrativa. E aí a gente vê se há alguma contraindicação formal. Não há. Essa paciente, ela é apta a fazer reposição hormonal. Claro que é um cenário diferente daquele que é quando a mulher logo entra na menopausa, né? Ela já está aí há 10 anos, a dose é diferente, às vezes a via. Então, a gente avalia cada paciente na sua fase de vida, né? Com as suas particularidades. Por exemplo, você estava falando que a qualquer momento é o momento de fazer a reposição. E que depende da dose, depende de quanto tempo a pessoa está e de todos os seus marcadores. Essa questão que eu acho que as mulheres ficam muito preocupadas é, tipo assim, tem história familiar de câncer de mama. Sim. Então, não vou nem pensar em fazer. Isso é o conceito coletivo, tá? De não fazer reposição. Aí você falou da história da própria pessoa, dela ter história pregressa, ela mesmo, de câncer de mama. Essas pessoas que têm história pregressa de câncer de mama são as pessoas que têm aquele gene que já predispõe ao câncer ou não necessariamente? Pode ou não pode, né? Tá. Ela pode ter, sim, a mutação, né, no gene BRCA1 e o 2, mas não necessariamente, porque existem os cânceres que não têm nenhuma influência genética, né? Não é devido à mutação genética, é por conta de hábitos mesmo, né? Na verdade, a principal causa de câncer de mama são os maus hábitos, né? E a principal causa é a obesidade, é o sobrepeso. Porque a pessoa que tem sobrepeso, obesidade, ela forma muito um hormônio que não é bom, que é a estrona, né? E essas pacientes, elas têm muito mais risco de câncer de mama, né? O tabagismo, o sobrepeso, o sedentarismo, o álcool. O álcool, né? O também. álcool, isso está muito, pelo menos o que eu tenho lido, muito estudado na Inglaterra. Sim. Isso está muito correlacionado, o álcool com o câncer feminino. Sim. Né? E as mulheres hoje estão bebendo iguais os homens ou até mais, né? Ou mais, se entusiasmaram, realmente. Então, você está colocando obesidade, alimentação. Alimentação, né? Alimentação inflamatória, dietas ricas em carboidratos, açúcar, outros alimentos que inflamam muito o nosso corpo, que são os laticínios, o glúten, né? Porque, na verdade, o câncer, ele começa de uma inflamação. Todas as crônica, doenças, né? Uma inflamação crônica subclínica, que é aquela inflamação que a pessoa fala assim... mas eu não sinto nenhuma dor, não estou inflamada. Mas a inflamação, ela vai muito além de dores, né? Com certeza. A inflamação... A inflamação aguda dói. Exatamente. A crônica, não. Né? E as pessoas, elas correlacionam a inflamação com dor. Com dor. Se eu não sinto dor, não estou inflamada. Mas tá sobrepeso, tá fumando, tá bebendo, tá comendo tudo errado. Claro que está inflamada, né? E tá deficiente de hormônios. E que também é um fator de risco para inflamação. Para inflamação. Isso. A falta dos hormônios inflama o nosso corpo, né? Então, é tudo isso aí, todo esse cenário, né? Esse ecossistema que a pessoa tá ali inserida, todos esses maus hábitos que vão aumentar o risco do câncer de mama. A parte genética, ela é muito pequena. E as Diante da epigenética. Exatamente. Dos fatores externos. O que determina se a gente vai ficar doente ou não é a nossa genética. A gente não é refém da nossa genética, né? É a epigenética, né? Que vai depender do meio que a gente vive, do que a gente come, do que a gente respira, das toxinas do nosso corpo, das vitaminas, da falta delas, do desequilíbrio hormonal. Tudo isso vai interferir na nossa epigenética. E quando você começou a abordar isso com as pacientes, qual foi a reação delas? De não acreditar, de não é bem assim, porque eu tenho parente, eu tenho uma tia, eu tenho uma avó. Sim. Né? E aí você vai ver a avó, é aquela avó que foi ganhando peso, Sim. né? E a avó adora fazer doce, né, para todo mundo. Sim. E come muito doce, né? O arquétipo de vó é a avó benta, Sim, né? Do sedentária, sítio Capão Amarelo. né? Você lembra que ela fazia milhões de comidinhas e docinhos. E era bem cheinha também. Muito. Né? Então, vovó Benta também estaria aí Exatamente. predisposta. Sim. Né? Tia Anastácia e vovó Benta. Tia Anastácia também. Metia doce na criançada.
Então, Bia, lá na minha região eu sou pioneira na parte de ginecologia integrativa. E você deve ter tido muito... como é que resistência dos colegas. Até hoje. E também da população, eu até acredito. Hoje. Porque tentam, de uma certa forma, falar, isso não é real, isso não tem... Sabe o que as pacientes falam assim pra mim? Mas, doutora, todo médico fala que não pode, só a senhora fala que pode, né? Lá na minha região. Sim. Eu falo, olha, eu tô estudando muito. Eu não sei se os meus colegas não estão estudando, mas eu estudo muito. Então, tudo que eu falo é baseado em evidências científicas, não é a minha opinião. Não é a doutora Mariana que está falando, eu só tô transmitindo um conhecimento que tá aí para quem quiser abordar, estudar, tá lá na internet, vai lá na inteligência artificial e estuda. Aliás, Bia, as mulheres hoje em dia, os pacientes em geral, eles têm estudado muito, né? Muito mais, graças a Deus. E eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho menos trabalho de ter que ensinar para paciente no consultório, porque ela já vem muitas vezes sabendo muitas coisas que ela já estudou. Não, e é legal hoje, eu acho que com isso, eu já tinha esse hábito enquanto eu clinicava. O paciente perguntava uma coisa, eu falei, você se interessa? Aí eu indicava um livro ou um artigo... E muitos tinham isso, liam, né? Agora isso está melhor, porque as pessoas já pedem. Tem algum artigo sobre isso, Bia? E a gente disponibiliza, ficou muito mais fácil, porque antigamente você tinha que esperar um artigo ser lançado na Lancet, na JAMA, então tinha que esperar chegar. Eu assinava as revistas, demorava a chegar, era assim, chegava umas 3 por ano. Sim, o acesso é muito mais Era difícil, muito mais difícil. E mesmo assim, a gente mandava xerox, né, do artigo para levar. Hoje, eu acho que isso ficou melhor. Eu gosto desse paciente que chega. Eu li sobre isso, eu li sobre aquilo. Eu gosto muito. Não é? Tanto que, por exemplo, se você for ver na literatura, mesmo dentro da tua área ginecológica e de reposição hormonal, tem muitos artigos que falam da associação de câncer e reposição hormonal. Mas são artigos que são totalmente distorcidos, porque aquilo não era hormônio. Exatamente. Né? Não era o hormônio que era dado, era algo parecido com o hormônio que se dizia fazer a reposição. Exatamente. O maior estudo que teve de mulheres fazendo reposição hormonal foi aquele estudo WHI, né? Que é um estudo que parou antes do tempo, ele estava previsto para 10 anos, ele parou na metade, porque realmente aumentou muito o risco de câncer de mama e trombose. E aí eles tiveram que parar o estudo, um estudo com mais de 15 mil mulheres. Na década de 1950 ou 60. 1990, na década de 1990. Isso, em 2002 ele parou, o estudo né? Já tinha ele parou. E nesse estudo foi feito, a reposição hormonal foi feita em mulheres com hormônios de éguas prenhas, né? Então você imagina tirar hormônio da urina de éguas que estava ali buchudinha, olha que loucura. Ia para o laboratório, extraía o hormônio feminino e dava, encapsulava e dava para a mulher tomar. Claro que ia dar ruim, né? Claro. E além disso, era associado uma progesterona sintética, que não era bioidêntica, né? Que era o acetato Nem a da égua era. Nem da égua era. Quanto mais a sintética. Que foi criado no laboratório, o acetato de medroxiprogesterona, que chamava Provera. E aí juntou o estrogênio de éguas prenhas. Da urina. Da urina da égua prenha, junto com o acetato de medroxiprogesterona. Gente, é muito simples de pensar que não ia dar certo, né? Mas é o que eles tinham na época, né? É o que eles tinham na época. Então, não tem nem como a gente julgar, né? Porque é o que eles tinham para fazer. E aí eram mulheres com mais de 50 anos, mulheres de 50 a 79 anos, muitas hipertensas, diabéticas, obesas, tabagistas. Já estavam com a inflamação crônica de longa data. Que já é o combo para causar câncer de mama e trombose. E é claro que aumentou o risco de doenças cardiovasculares e câncer de mama. Tanto que eles pararam o estudo na metade, né? Para parar de morrer mulheres. E aí, depois disso, Bia, foi jogado na mídia, né? O resultado desse estudo. E aí, todos os ginecologistas pararam de dar hormônios para suas mulheres. Acabou a reposição hormonal. E aí, a partir daí, pronto. Cancerofobia. Exatamente. E aí, pronto. Acabou. Que aí entrou já a década de... Pegou a década de 90, pegou o início do século XXI, né? 2000 vem vindo, né? Isso ainda é uma ideia equivocada
E tá na mente das mulheres ainda esse estudo. Na verdade, as mulheres não sabem o que é o estudo. Exatamente. Mas tá na mente delas que a reposição hormonal causa o câncer e a trombose. Exatamente. E tá na cabeça dos ginecologistas ainda, que é o que eu acho que é o mais triste, né? A informação tá aí na internet, é só ver que esse estudo teve várias críticas, vários erros, enfim, é o que eles tinham na época. E a reposição hormonal ela tem que ser feita sempre com hormônio bioidêntico, né? Exatamente. Isso é inquestionável. Porque assim, se o hormônio que a gente tem, que é o bioidêntico, é igual ao que a gente tem, né? Ou ISO, né, que chama hoje. Isomoleculares. Isomoleculares. A molécula dele é igual Idêntica. aos nossos hormônios. Exatamente. Ele não é um hormônio natural, porque ele não foi produzido no nosso corpo. Mas é um hormônio isomolecular, que tem a molécula igual aos nossos hormônios naturais, né? Ele é extraído A gente pensa o seguinte, se a gente fosse ter câncer por hormônio, a gente teria a vida inteira, porque a gente produz muitos hormônios. Exatamente. Os nossos. Muito legal você ter falado isso. Os nossos, né? Eu sempre falo isso. Se o hormônio causa câncer, o câncer de mama, ele aconteceria em meninas jovens, que estão com seus hormônios à flor da pele, né? No auge. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o ovário das meninas jovens, porque o câncer, o hormônio não causa câncer. Então, vamos tirar o ovário delas, para elas pararem de produzir hormônio. Claro que não, né? A gente não vai fazer isso. Não, castração. É castração. Mas não é. Mas se causa câncer, o hormônio causa câncer, então eu vou tirar o hormônio da menina jovem, porque ela vai ter câncer. Se for nesse raciocínio reducionista, né? Você reduz aquilo, ponto. É o hormônio, não importa qual que seja, é o hormônio. Então. Exatamente. E as mulheres, elas têm muito mais câncer de mama pós-menopausa, que elas estão sem hormônio no corpo. Exatamente. Totalmente. Reduziu demais. A maioria das mulheres com câncer de mama pós-menopausa, elas não estão fazendo reposição hormonal. Não estão fazendo. Ou seja, não tem correlação do hormônio com câncer de mama. É interessante quanto tempo leva para se mudar essa mentalidade. Exatamente. Eu acho que irão muitos anos ainda. Eu também acho. Acho que algumas décadas. Décadas. Eu acho que Mas, algumas Mariana, décadas. A gente tem uma coisa feliz aí, pelo menos na sua região, quer dizer, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, eu acho que a gente está tendo uma mudança muito grande dessa relação da medicina integrativa. Mas o que eu acho assim, que está sendo um diferencial para você na sua área é ser uma médica um pouco mais à frente. Porque quando a gente pensa em saúde da mulher, é uma coisa que eu venho sempre pensando e batendo muito. Assim, eu defendo muito a mulher por eu ter uma mãe e eu ter vindo de uma mulher, né? E ter uma médica com esse olhar, para mim, eu fico muito feliz. Por quê? Porque muitas mulheres ainda não têm esse olhar de ir ali, fazer um preventivo, de ter um cuidado, porque ela está sempre na linha da frente, de ter que cuidar da casa, trabalhar, Sim. cuidar dos filhos. A prioridade é sempre os filhos, o marido, a casa. E aí, aonde ela ainda dá uma atenção um pouco, é ir na ginecologista uma vez por ano. E nesse momento, ela encontrar uma médica como a Mariana, que tem esse olhar holístico, esse olhar integrativo, assim, eu fico mais confortável. É como se eu tivesse, assim, eu estou falando aqui como um filho, que gostaria que estou levando a minha mãe e sabia que você estaria olhando a minha mãe não só para ela fazer uma mamografia, sim, ou fazer somente os exames anuais de preventivo, né? Então, assim, eu acho isso muito bacana, uma médica como você, que está tendo esse olhar para a mulher muito além do normal, né? Assim, da média, da né? média do normal. Porque dali pode sair várias coisas que você pode estar ajudando, que pode não ser nem da sua área, mas só em você ter esse olhar para ela, você pode estar olhando ela para ela ter que ir num cardiologista, claro, dela ter que dar uma atenção maior para um endócrino, sim, que porque as mulheres, em primeiro lugar que vai, não é no endócrino, elas vão procurar ginecologista. E dali que você vai fazer aquele caminhar. Não, isso daqui eu ainda consigo ajustar e tal, mas eu acho que você tem que ir para esse outro colega aqui. Então, olha como eu ficaria feliz de ter a minha mãe na mão de uma pessoa como você, assim. Sim, agradeço muito. E eu falo assim, multiplicar e Mariana pelo Brasil, porque as mulheres precisam de ginecologistas integrativos. E eu sempre falo assim, que quando a gente cuida de uma mulher, né, principalmente na menopausa, né, eu bato muito assim na parte da menopausa, que eu acho que é a fase que a mulher mais vive mal, né, então por isso que eu sempre falo. Quando a gente cuida de uma mulher na menopausa, a gente cuida de uma família.
Porque a mulher na menopausa, muitas vezes ela acaba um casamento, né? O marido não tolera mais a mulher. Intolerância com os filhos, a paciência. Os filhos não toleram mais a mãe, super estressada, né? Fica irritada, acaba aquele convívio familiar gostoso. Então, destrói famílias a menopausa, uma mulher que tá desassistida. Então, a gente cuida de uma mulher, a gente cuida de uma família. Então, é isso que me traz felicidade ao cuidar dessas mulheres na menopausa. É transformar famílias. E você viveu isso, por exemplo, com sua mãe? A minha mãe não fez reposição hormonal. Ela me conta que ela teve fogachos, mas que logo passaram. E aí ela chegou até a usar um pouquinho de um hormônio sintético, mas logo parou, porque o ginecologista também tirou. E aí... Mas ela teve uma queda da qualidade de vida, com certeza. Vê isso nítido, né? Nítido, com certeza. Sobrepeso, né? Foram surgindo outras coisas. E hoje ela não faz nenhum tipo de reposição hormonal, porque infelizmente a minha mãe teve câncer de mama. Sem reposição hormonal. Entendi. Sem reposição hormonal. Há 3 anos atrás, graças a Deus, eu diagnostiquei no início, fez a cirurgia, o nódulo... Quer dizer, você já estava tendo esse olhar para ela diferente. Sim. Há 3 anos atrás. E já ajudou muito. Com certeza. Aí a gente descobriu um nódulo de 1 centímetro, fez a cirurgia, só a setorectomia, tirou só a região do nódulo e fez radioterapia, não precisou de químio, graças a Deus ela tá ótima. Super bem. Tá super bem. Ela então, agora não pode fazer. A minha mãe tem contraindicação. A história dela. Exatamente, né? E na época eu lembro que eu comecei a fazer os exames dela exatamente pra gente começar a pensar numa reposição hormonal e tal. E aí, infelizmente, a gente teve esse diagnóstico. Mas, por exemplo, eu tenho história familiar. Eu não tenho contraindicação. Eu posso repor hormônios, né? Quando eu chegar na menopausa. Então, não é contraindicação história familiar. Mas a minha mãe, sim, é contraindicação. Ainda mais que no caso dela, foi um câncer de mama estrogênio dependente. Né? Que é um câncer que a gente fala que é o hormonal. Tem receptores hormonais positivos. Né? Ela faz até uso de medicação para bloquear. Mas é isso, gente. A reposição hormonal, ela transforma vidas e transforma famílias. Mesmo, né? Talvez até se ela tivesse, né, sido assistida 10 anos antes, talvez nem o câncer teria, né? Com certeza. E minha mãe também ficou longas datas aí, sedentária, sobrepeso, comendo errado. Até pela pós-menopausa, ela engordou muito. Então, tudo isso aí contribuiu. Esse padrão que era um padrão quase que todas as mulheres evoluírem para isso. Exatamente. Minha mãe fumou por décadas de anos, bebeu por décadas. Então tinha todo um fator inflamatório. Eu falo, mãe, você tinha o combo do desenvolvimento do câncer, infelizmente. Exatamente. Mas ela tá bem, graças a Deus. E hoje você ainda, além de estar ali no consultório e indo muito para essa ginecologia integrativa, você ainda faz parto, não faz? Não, eu quase não fiz. Eu saí da residência com certeza de que eu não queria ser obstetra. Não, assim, eu acho lindo o parto, fiz muitos partos na residência, mas eu não queria a vida de obstetra. Entendi. Né? Não que eu não goste da obstetrícia, eu não gosto da vida de obstetra, né? Aquela, não tem hora para nascer, você não pode viajar, você sempre tem que deixar um colega sobre aviso. Tá ali um pouco preso ali, né? Exatamente. E aí eu optei em não fazer obstetrícia e nunca fiz obstetrícia. Fiz muito pouco, né? Você sempre fez mais a ginecologia? Ginecologia, 99%. E 100% agora ginecologia. Obstetrícia tem mais de 3 anos que eu... Que você não faz mesmo. Nenhum parto, não faço, nenhum parto. E esse olhar para, digamos assim, a gente recebeu aqui o Rafael, que falou muito bem sobre os órgãos masculinos e essa parte estética. Doutor Rafael Siqueira. Ele é urologista e a gente recebeu ele aqui. E aí a gente brincou que foi o programa dos pintos. E agora a gente... O seu, né? Já é diferente. O seu é... Como é que você gosta de chamar? Das preciosas. Tá, a vagina, então, agora é preciosa. É tudo com P. Né? Pintinhos, preciosa. E você teve esse olhar assim, né? Você achei muito bacana até agora a sua trajetória aí com a ginecologia integrativa, mas aonde você começou a tentar, assim, além dessa saúde interna da mulher, da função, que você está trazendo vida, está trazendo uma alegria aí, né? Porque é uma alegria uma mulher começar a se reencontrar com ela de novo, com o corpo dela, ter esse olhar para ela. E aí, junto, você veio anexar aí essa parte
estética. Como que foi isso? Da onde que surgiu? Como é isso? Eu tô muito curioso para saber. Ele achou que você ia trazer. Eu também fiquei decepcionado, porque eu achei que você ia aquele trazer... modelo de Preciosa. Devia ter trago meus moldes, né? Também. O Bruno também. Não foi aqui só na eu, não. expectativa. Poxa, amor, Tá vendo? Porque eu acho tão didático. Eu acho tão didático a forma de você falar. Mas a gente separou, porque você explica de uma forma muito bacana. Sim. Até pro homem mesmo. A gente ficou aqui, eu e Bruno, conversando sobre isso. Que Nossa, legal. eu nunca tive esse olhar tão fazendo diferente. perguntas a mim. Falei, guardem as perguntas para Fizemos Mariana. muitas perguntas e temos. Eu e Bruno, né, Bruno? Então, igual eu falei anteriormente, quando eu saí da residência, eu queria fazer coisas que poucas pessoas faziam, né? Primeiro, eu assisti essa mulher na menopausa, principalmente, e assisti essas mulheres que têm vergonha da sua região íntima. Eu falo que são mulheres deixadas de lado. E as mulheres que têm vergonha da sua preciosa, elas dificilmente falam isso para os seus ginecologistas, porque eles não abordam. Falam da preciosa, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer cursos nessa área de estética íntima, que o principal procedimento que a gente faz é a cirurgia íntima. A gente pode fazer tudo. Eu falo, tudo que você faz no rosto, você pode fazer lá na preciosa. Jura? Estimulador de colágeno, pele, microagulhamento. O quê? Preenchimento, tudo, gente, tudo. Lá nos lábios. Não tô acreditando. Tudo. Nos Porque lábios. Tudo que a gente faz aqui no rosto, Pode fazer essa lá. tecnologia toda, aquelas então, máquinas. É mais coisa do que é o do muito pênis. mais do que o do Até pênis. ultrassom microfocado, radiofrequência, tudo, laser. Eu quero saber tudo agora. Olha, agora você vai explicar tudo detalhes, isso em Mariana. detalhes. Porque assim, a Libertador para muitas mulheres que estão Com nessa certeza. faixa. Porque a gente envelhece, a gente perde colágeno. No corpo inteiro. No corpo inteiro, inclusive tá lá. Vendo, Bru? Te falei. Por isso que tava tão feia aquela. E depois ela deixou tão linda. Exatamente. Então a gente envelhece não só na parte externa da nossa preciosa, quanto dentro do nosso canal vaginal. A gente perde colágeno lá também. Que é o que leva então, à internamente atrofia. também pode ser tratado. que Não só uma leva coisa também, estética por E que fora. leva também a dor na penetração. Muitas Muitas mulheres. Inclusive, até a mulher para de ter relação sexual. Porque além da falta do hormônio, que já resseca tudo, ela perde colágeno. Então, a vagina, ela vira como se fosse um tubo de PVC. Né? Então, durante a penetração ali, ela sente como se tivesse sendo estuprada, literalmente. Eu tive uma paciente que falava uma coisa, ela falou assim, parece que meu marido está enfiando um cactus dentro de mim. Isso. Né? E aí, ela foi uma das primeiras pacientes que chegou assim, doutora, eu comecei a fazer um laser. Eu falei, mesmo? Era raro aqui. Sim. Isso já tem mais de 10 anos. E aí ela falou, melhorou muito. Muito, é incrível. Eu tenho laser no meu consultório, é o laser de CO2 fracionado, porque existem vários lasers, né? E o laser, o que ele faz? Ele estimula a nossa mucosa vaginal a produzir intensamente o colágeno pelos fibroblastos. Então, a gente aumenta a produção de colágeno, de ácido hialurônico, a gente aumenta, essa né? flexibilidade. Exatamente. E aí, na hora da penetração, a gente tem a acomodação do pênis, né? Porque a nossa vagina, ela é um fundo, ela não é um buraco, né? Ela tem um fundo cego ali. Então, quando na penetração, a gente tem uma dilatação e estreitamento ali, né? A vagina, ela acomoda o pênis. E na menopausa, que a mulher resseca tudo, ela não tem essa acomodação mais. Então, vira realmente um tubo de PVC. Sem muito movimento. Não tem colágeno, não tem hormônio, não tem lubrificação, não tem nada. E o laser, ele estimula a produção do colágeno. Bem mais flexível, né? E o laser, ele é incrível exatamente também para as mulheres que não muito podem dolorido. fazer reposição hormonal. Não, é tranquilo. Tem que tomar anestesia? Não precisa. Ali, Não, isso é papo de médica. 5 minutinhos antes... A coisa queima. Ai, não. Laser queima. Não, mas aí, gente, eu vou defender. Queima. Eu vou defender que não é papo de médica. É porque ela é muito hipersensível, realmente. Não é, gente, é tranquilo. Assim, a gente pensa, o laser queima, não sei o quê. Não precisa nem passar anestesia. Eu passo assim no introito, entradinha da vagina. Lá dentro Mariana, não precisa. que naquela época começou aquele negócio, vamos fazer laser pra barba. Aí ainda tava começando aquele barba aqui não tinha e tal. Então, aí fazia aquilo. Aquilo queimava pra caramba. Laser queima, gente. Laser queimava. É porque depende do tipo de laser, são tecnologias diferentes. Mas assim, o laser de CO2, quando você faz no rosto, queima e dói, não tem como fazer sem anestésico.
No canal vaginal é diferente, nossa inervação é diferente, então é muito mais tolerável. Acredita, não dói, não é papo de médico. Não, mas eu acho que você pode fazer uma proposta. Para quem tem hipersensibilidade, pode dar uma fazer anestesiazinha. Pode fazer uma sedação. Né? Não precisa. Não, mas pode. Você tem que dar essa opção. Claro. Você tem que dar. Mas eu desespero dela, tadinha. Eu já entendi que ela é uma paciente... ela tem muita eu faço sensibilidade. tudo. Eu faço, não, fobia não. Eu tenho uma hipersensibilidade mesmo. A minha propriocepção é uma coisa absurda. A gente passa um creminho anestésico. Pronto, sedação, 30 minutos antes. Sedação. Eu te garanto que você vai sentir nada. É tranquilo. E o laser, ele transforma a vida sexual. Ela vai sofrer 2 dias, gente. Não vai. Tem que... Se a gente falar, não, a gente vai sedar você. Aí ela vai. Tá bom, a gente vai sedar. Mas vamos deixar ela de lado e vamos falou falar. Do laser, você falou do microagulhamento, você falou do luz pulsada. Isso. E você falou estimulador de colágeno. ultrassom. Ultrassom microfocado, que tem o Ultraform, né, que é bem conhecido. O estimulador de colágeno é o Radiesse. Tem tudo, gente, Todos tudo. eles estimulam colágeno. Isso. E o que é mais interessante é que a gente não está falando somente... Quando a gente fala em estética, a gente pensa, a gente vai moldar, vai mudar alguma coisa. Mas você está falando além disso. Você está mexendo na parte, devolvendo função fisiológica. Isso. O laser, no caso do laser, ele não é só para estética, ele é também para restaurar a funcionalidade da nossa preciosa. Então, ele não é, as pessoas pensam que é só estética. É para melhorar a estética. Não, é para devolver a vida sexual de uma mulher, por exemplo. Aumenta a lubrificação também? Muito. Muito também. Aumenta muito a lubrificação. Não só a flexibilidade, a complacência, mas também a lubrificação. Sim. E trata também incontinência urinária, que é uma coisa que as mulheres têm muito hoje em dia, Bia, principalmente pós-menopausa. A cada 3 mulheres pós-menopausa, uma tem algum grau de incontinência urinária, seja leve, moderada ou até mesmo severo. E antigamente se falava que tinha que fazer períneo, né? Tá perdendo xixi, períneo. Só períneo, tem que colocar telinha. E hoje em dia, não. É muito raro uma paciente precisar de uma cirurgia. Hoje eu quase não escuto mais as pessoas falarem do períneo. É a menor parcela de pacientes que vão para cirurgia. Eu faço muito pouca cirurgia. Eu faço cirurgia ginecológica, esterectomia, períneo, sling, mas muito pouco. As pacientes, maioria, se tratam com o laser. Com o laser. Da incontinência já urinária. Traz uma resposta. Isso. Então, a gente melhora a lubrificação, atrofia, até estreitamento, mulher que sente a vagina mais folgadinha, e também a incontinência urinária. E na parte externa, ali, dos lábios externos, a gente faz os procedimentos para melhorar o colágeno. Todos que a gente faz no rosto, a gente pode fazer lá, para melhorar aquela flacidez que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a gordurinha dos lábios externos e vai ficando só pele. Né? Vamos botar aí pra gente ver os lábios. Vamos começar a falar. Os lábios externos, internos. Isso. As pessoas confundem muito, né? O que é grandes lábios, o que é... lá. Na parte externa, que parece os 2 gominhos de tangerina, a gente tem os grandes lábios ou lábios maiores, né? Aqui tá em espanhol. Em espanhol. O interno são os pequenos lábios ou lábios internos, né? Que é onde que eu sempre falo nos meus vídeos, né? O excesso de pelinha. As mulheres, elas falam isso. No interno. A cirurgia íntima que a gente faz 90% é lábios internos, que é para tirar o excesso de pelinha. E essa cirurgia não é ambulatorial, tem que ser em centro cirúrgico. No consultório. Virgem Maria. A laser, né? A gente tem o mesmo aparelho do laser que faz o laser íntimo, é o mesmo aparelho que faz a cirurgia íntima. Com potências diferentes. Com potência, com a ponteira diferente, a gente muda as configurações ali no aparelho. E o laser é aquela luzinha vermelha, né? Então, com a luzinha vermelha, a gente vai ali, faz o corte, a gente faz toda a marcação e corta certinho pra deixar pequenininho, igual aquela outra foto ali. Aqui isso daqui são as mesmas, tá ali, só que a mudança, os lábios internos ou lábios menores, né? Maiores, menores. E aqui, ó. Olha como que já mudou todo o interessante que os lábios maiores não mudam, né? Não, eles ficam flácidos. E a gente faz um tratamento para melhorar a flacidez. Mas dificilmente é necessário cirurgia para cortar. Não tem necessidade na maioria dos casos. Só em paciente pós-bariátrica, que emagrece muito, realmente fica com muita pele. Mas, no geral, não precisa. É os lábios internos que a gente opera. E, gente, vocês não têm noção quanto que uma cirurgia dessa empodera uma mulher. E eu falo que não é só estética. A cirurgia íntima, ela vai muito além da estética. Ela transforma a vida daquela mulher
que morre de vergonha do parceiro durante a relação sexual. Autoestima mesmo. Que não vai nem na depiladora por vergonha dela. Que tem dificuldade até de andar de bicicleta, por exemplo, fazer atividade física, dificuldade de higiene, dor na relação, porque na penetração essas pelinhas entram tudo pra dentro do canal. Se tiver muito flácido. Se tiver muito grande, natural, isso. Eu tenho paciente que fala que ela tem que abrir as pelinhas pro pênis entrar na relação. Então, tem gente, uma olha só. imensa, né? E o constrangimento, né? E o constrangimento, a vergonha, não tem relação sexual no claro, às vezes não deixa nem o parceiro fazer sexo oral por vergonha. Então, assim, olha só, atrapalha a vida sexual, a intimidade, fica uma o prazer. coisa muito automática. Total. Tem mulher que tem, em cima do clitóris, a gente tem uma pele chamada capuz. Capuz do clitóris. E essa pele... Tem alguma imagem dessa do capuz, Bru? Tem mulher que tem o capuz tão grande que o clitóris dela é totalmente escondido. Como se fosse o... Fimose. Fimose no homem. Isso, mulher tem fimose. Olha. Fimose do clitóris. E aí, essa mulher, muitas delas têm o clitóris tão escondido por esse capuz que ela nunca teve um orgasmo na vida. Olha aí. Tá? Ali, ó. Esse é o capuz que ela tá falando. Que tá cobrindo totalmente o clitóris. Não dá nem pra ver o clitóris. Ali, após a cirurgia, a gente já vê a pontinha dele. Tá ali, ó. Tá? A bolinha dele, abaixo, ali. Isso. Então, a mulher melhora a sensação de prazer, que é um medo que as mulheres têm achando que a cirurgia íntima tira o prazer. Pelo contrário, né? É o contrário, porque melhora. não mexe no clitóris. Não, a gente não mexe no clitóris, a gente mexe nessa pele Na que pele. recobre Eu ia ele. perguntar Cobre exatamente o clitóris. isso. Se tem alguma perda de sensibilidade. Nenhuma. Só transitória por conta do inchaço. Recuperou, acabou. Não tem mais... E Até aqui melhora. é uma figura do antes e o depois. De uma cirurgia de lábios, que as mulheres conhecem como ninfoplastia, né? Mas a gente chama de labioplastia menor. Então, tem a cirurgia da labioplastia e da capusplastia. Então, foram duas cirurgias. Até mais sensibilidade. Parece que fecha Não, a mais, né? sensibilidade aumenta, porque expõe mais Isso que eu tô o falando, clitóris. Isso, melhora a sensibilidade, melhora o empoderamento dela, né? Ela fica muito mais... A higiene também. A higiene, a vida sexual. A mulher começa a ir na depiladora depois disso. Então, assim, transforma a vida das mulheres que realmente precisam. Perfeito. E tem também, Alex, a cirurgia de clitóris, tá? Que é aquela mulher que tem o clitóris muito grande. Sim. Geralmente mulheres que usam anabolizantes, né? E aí o clitóris cresce, a gente faz cirurgia para reduzir ele. Mas não é que a gente corta ele, essa cirurgia não se faz mais. A gente reduz o ligamento dele, então a gente puxa ele para dentro. A gente encurta o ligamento. A projeção. Então a gente embute o clitóris não corta dentro nada, dessa na pele. verdade... O ligamento que puxa ele, a gente encurta o ligamento. Então, a exposição dele fica reduzida. A gente coloca ele para dentro dessa pele aí do capuz. É interessante você estar falando que o uso de anabolizante por mulheres forma... O clitóris fica imenso. Fica muito grande, às vezes 1 centímetro. Fica muito grande e assim, o capuzinho não cobre mais. Não cobre Ele mais. fica sempre exposto. E é uma coisa mais interessante ainda porque reduz a sensibilidade. Essa exposição constante parece que vai habituando. E sente até dor. Exatamente. Fica roçando ali na roupa. Extremamente desconfortável. Exatamente. Então tem muitas mulheres que fazem uso de anabolizantes, lidam com isso e não falam para ninguém. Isso. Eu me lembro, isso tem mais de 20 anos, eu tinha uma paciente super bacana, jovem, malhava muito, ela começou a namorar um cara que tomava bomba. Não, toma. Ela falou, não preciso. E ela era toda certinha, assim, malhada. E aí, um belo dia, ela me liga, Bia, preciso que você me atenda urgente. Ela estava sumida uns 3 meses, mas eu sabia que ela estava de namorado novo. Eu falei, agora ela vai demorar a aparecer. Tava super bem. E aí, quando ela chegou, ela falou assim, fecha a porta. Eu falei, como assim? Aí ela, fecha a porta. Eu falei, tá, tudo bem. Passei a chave na minha sala. Aí ela falou, olha, eu vou te mostrar uma coisa. Você, pelo amor de Deus, não faça cara de espantada. Aí eu falei, meu Deus, o que é essa mulher? Aí ela foi, baixou a calcinha, ela falou, olha isso. Quando eu olhei, eu falei... Um mini pinto. O que fizeram com você? Eu falei, sempre foi assim. E eu falei, desculpa, assim, eu não tô rindo, eu tô chocada. Aí ela falou assim, Bia, comecei a tomar o anabolizante. Meu namorado, toma, ele me aplicava. Olha isso, esse troço não entra. Eu tô
eu ando não posso mais usar calça jeans. Sente dor. Que aquilo tá me roçando, tá me dando dor. Aí eu falei, mulher do céu. E o pior é que a coisa não regride fácil assim não, né? Não. Até que quando para o anabolizante, ele pode desinchar um pouquinho. Desincha. Mas não volta o que era antes. E ela falou, o pior, que na relação tô perdendo a sensibilidade. Eu falei, olha, eu acho que deve ser até por esse atrito constante, né? É que ela fica até com medo, assim, que ela sente dor, que tá roçando. Ter alguma coisa, Aí machucar. não quer nem que toque muito, fica Deixa com medo. de ser prazeroso. Exatamente. Então, assim, é importante que a gente fale isso, porque tem muitas mulheres que estão passando por isso e estão quietas, E que hoje a caladas. gente tem esses recursos, Exatamente. né? Agora, a dúvida, que eu vou vir com a dúvida do leigo. Eu vou lá para fazer uma harmonização facial. Aham. E Não, aí, facial, não. calma, tá. facial, eu não vou nela para fazer Bora harmonização, gente. Ela não é o Rafael. Não, harmonização, tá. Então, eu fui para harmonização facial. E de tempo em tempo, se eu malho muito, se eu faço não sei o quê, se eu mexo muito o rosto e tal, eu tenho que de tempo em tempo estar fazendo alguma coisa Não, ali. o que você tá dizendo é que E aí dura eu quero menos saber, o Botox. eu quero saber se é da mesma forma como a harmonização do rosto. De tempo em tempo a gente tem que ir, porque volta tudo ao normal. Sim, né? Por exemplo, tem mulheres que têm esses lábios externos murchinhos. Aí a gente preenche com ácido hialurônico, que é o mesmo que a gente preenche o rosto. E aí, de tempo em numa tempo, o densidade mais organismo grossinha, vai absorver, porque a gente tem uma Isso. enzima no corpo chamada hialuronidase, que vai comer esse ácido hialurônico, do jeito que come do nosso rosto. Então, a gente tem que ter uma manutenção, pelo menos anual, tem que estar ali sempre... É mais ou menos o tempo que o Rafael falou que era exatamente, pro pênis. do pênis também tem isso. Exatamente, né? Não, eu sempre falo para as pacientes, não vamos esperar murchar tudo para começar do zero. Porque aí é muito mais produto, fica mais caro, né? E vamos sempre estar estimulando o colágeno, que eu falo assim, você estimulou o colágeno, você ganhou ele. Você vai envelhecer a partir dali, do que você ganhou, né? As pacientes perguntam, mas quanto tempo dura o estimulador de colágeno? Eu falo, você ganhou ele. Então, você envelhece a partir dele. Então, se você todo ano tá ali estimulando ele, você vai estar sempre mantendo, né, esteticamente harmônico. E fazendo essa harmônico. manutenção, você tá mantendo toda estética. Exatamente. E a cirurgia íntima, você perguntou agorinha, né? Se é feita em hospital. Não tem necessidade. A gente faz dentro do consultório, com anestesia local. Passa um creme anestésico, o paciente fica uns 40 minutos com... Gente, acredita. Anestesia tudo. Um creme anestésico. E aí eu reforço com anestesia infiltrativa, mas a paciente já não sente mais. Porque aí você já deu aquela sensibilidade da agulhinha da anestesia também. Isso, com o creminho eu já tirei essa sensibilidade da agulha, então coloco a agulha, já não sente, faço cirurgia, tiro todo o excesso de pelinha, 1h30, 2 horas. Posso também, junto com a cirurgia íntima, já fazer preenchimento, estimulador de colágeno, laser, faz tudo. Acabou a cirurgia, vai pra casa. Não tem internação, você ficar de recuperação. Fica inchado. Vai inchar, no dia seguinte vai estar ali o dobro, o triplo do que ficou no pós, mas nada absurdo, tá? Alguma coisa assim que precisa? Botar gelo, alguma coisa? Tem que colocar gelo por 2 dias, não pode ter relação sexual, atividade física durante 30 dias, mas atividades habituais, como ir pra faculdade, pro trabalho, no quarto, quinto dia... Já pode. 4, eu falo para paciente, fica pelo menos 3 dias em casa. Quietinha, né? Quietinha, de Sente 3 a 5 alguma dor dias. pra ir ao banheiro, assim? Não, urinar, tranquilo. Nada? Toma remédio, Novalgina, toma anti-inflamatório, passa dor, gelinho, tranquila, feliz e saltitante. Em um mês, olha só, pronta tá linda, pra voar. maravilhosa. Pronta. Empoderada, pode namorar. Olha, você falou uma coisa tão então legal. eu vou matar a dúvida da minha paciente. Porque ela ficou viúva aos 35 anos. Tá. E ela agora tá com 42 e ela recuperou, quer voltar. E aí ela tá querendo buscar. Mas ela falou assim, mas será que demora muito tempo? Porque tá começando aquele processo do conhecer o rapaz. Mas ela tá assim, mas eu acho que vai levar uns 6 meses para me recuperar. Capaz. Não, é uma coisa 30 rápida. dias, tá liberada para namorar, ser feliz. 30 dias. Manda ela dizer que vai fazer uma viagem, estudo, que já tava no cronograma. Gostei da ideia. 30 dias, eu vou e volto. Pronto, e tá tudo bem. Não vai nem saber. Não vai nem saber, vai estar testa, já perfeito. testa, entendeu? Exatamente. Se ele vai suportar ficar um mês,
Já faz um pacote, né? De fidelidade. Eu tenho muitas mulheres, você falando dessa sua paciente viúva, né? Eu tenho muitas mulheres pós-menopausa que divorciaram ou estão viúvas que procuram estética íntima. É uma forma delas melhorarem o seu autoestima. Com certeza, não tem. E melhora muito. Disso, eu falo que empodera muito a mulher a estética íntima. Com realmente. Certeza. Porque é um órgão muito precioso pra gente. Por isso que eu chamo de preciosa. É preciosa. É muito precioso. Adoro, preciosa. Agora, você tá falando uma coisa que as pessoas ficam sempre na dúvida. Vai mexer em sensibilidade? Você respondeu pra gente perfeito, porque você não corta não corta nada. O clitóris, você reduz o ligamento, que é totalmente diferente, que já é uma coisa... No caso das cirurgias de clitóris, a maioria é para tirar mesmo o excesso das pelinhas, grande maioria. Falando assim, dessas mulheres que tomaram muito hormônio e fizeram essa coisa de ter o clitóris ficar hipertrofiado, né? Agora, é importante a gente falar isso, que as mulheres têm que saber isso. Eu tive uma paciente que fez piercing no clitóris. Aí foi uma desgraça. Nossa. Porque aí perde sensibilidade. Que loucura, gente. Então a gente tem que falar isso. Mas é muito mais comum. No bico do seio também. Isso muito adolescente, né? Aí teve uma adolescente, chegou, Bia, preciso falar com você com urgência. Tudo que é urgente, de homem e mulher, se não é uma coisa assim, tô pensando em matar, é relacionado a sexo. Eu já sei o tom da voz. Sim. Aí tá, chegou lá, ela chegou assim... E ela tinha piercing no nariz e aqui. Eu falava assim, dói? Eu falei, mas tem que ter cuidado, né? Porque a boca tem que higienizar mais, porque inflama. Dando aquelas coisas. Mas nunca achei que a menina ia botar no clitóris. Sim. Aí ela me chega um dia, ela falou assim, ai, eu tenho que te falar, eu botei piercing no clitóris, não tô sentindo mais nada. Eu falei, você botou piercing no clitóris? Aí eu falei assim, desse tamanho? Não, maior. Eu falei, mulher do céu. Ela falou, não sinto mais. Porque corta a inervação. Não, eu fico imaginando durante o procedimento. Que loucura, gente. Sabe? Aí eu falei, como é que você fez? Não, eu bebi, né? Anestesiou com álcool, né? Que eu falei, você devia estar quase em coma, né? Assim, não foi anestesia. Ai, que dor. Sabe? E depois ela não teve mais a sensibilidade, nunca igual. Olha que loucura, né? E teve uma que botou no bico do seio que também reduziu horrores. Então, assim, pelo amor de Deus, gente. Não precisa disso, não gente. Precisa não façam disso, sabe? Tipo assim, são modismos que dão, como a questão que depois das não bombas, pensa na consequência. Não pensa na consequência. Perder a sensibilidade é muito ruim. É muito ruim. E assim, falando de sensibilidade, Bia, o clitóris é o nosso órgão que mais traz prazer pra gente, né? No clitóris, né? Nessa bolinha. Na verdade, não sei se vocês sabem, o nosso clitóris, ele é mais ou menos desse tamanho aqui. Ele tem mais ou menos uns 7 centímetros. Jura? Só pra que dentro. Pra dentro. Ele entra na nossa musculatura ali do assoalho pélvico e abraça a nossa vagina. E ele abre assim pros dois ladinhos. Exatamente, é lindo o clitóris. Aqui, é bonito. É como se ele fosse... Engraçado que ele faz assim. E se a gente for lembrar das aulas de embriologia, praticamente é um pênis. Se você conseguisse juntar esses dois lados. Sim, orquídea aí é lindo, gente. E eu vi o clitóris na sua íntegra num curso que eu fiz em Las Vegas, de cirurgia íntima com treinamento em cadáver fresco. A gente fez uma dissecção ali da região da preciosa e a gente viu o clitóris internamente. Eu falo que foi uma das maiores emoções da minha vida, de ver todas essas partezinhas dele ali dentro. E a bolinha que a gente enxerga, ela chama glande do clitóris. Essa bolinha é a pontinha do iceberg. Então, tem muito mais lá pra dentro. Só que é a região mais sensível. Olha aí, gente. Não, mas aí não dá pra ver. Não dá pra gente ver tanto. Não. A gente tem que ver a visão, frontal do clitóris. Coloca lá, anatomia do clitóris. Ele vai aparecer, a figura. E a bolinha que a gente enxerga, gente, que é a glande do clitóris, é a região mais sensível do clitóris. Que é a região que tem 8.000 nervinhos sensitivos. Então, olha o tanto de nervinho só para nos dar prazer. Imagina a criatura botar um piercing enorme, arrancar. Deve ter perdido, sei lá, uns 4.000 terminações nervosas. E o ponto G, que as pessoas tanto falam, não é a nossa região mais sensível. O ponto G é a parte interna do clitóris, que a gente toca... Quando olha aqui, ó. Os dois lados, ali desce. É isso aí, gente. É lindo a estrutura. Então, a região mais sensível é a glande do clitóris, que é a bolinha que todo mundo enxerga. E se a gente perceber aqui, parece até um pênis. É igualzinho, a pontinha, o glande. Por isso que a mulher que usa anabolizante, ele cresce, parece um pênis mesmo.
E o ponto G é quando a gente toca a parte interna do nosso clitóris, ali pelo canal vaginal. Mas passando ali pelos grandes lábios. Pelos lábios internos. Na verdade, a gente entra no canal vaginal, a gente toca na parede ali anterior da vagina e a gente toca essa parte interna do clitóris. Então, o ponto G nada mais é do que a parte interna do clitóris. Só que é muito mais difícil acessar essa região. Para os lados, né? Sim. Você vai estar de um lado ou de outro, você ali vai estar tirando. Só que é muito mais difícil ter prazer, por isso tem mulheres que têm orgasmo só estimulando a glande do clitóris, porque ali tá fácil, tá ali na cara já, a região onde mais tem nervinhos. O canal vaginal você tem que caçar o clitóris lá internamente. É uma busca. É muito mais difícil, né? Então, tem muitas mulheres que não têm orgasmo de penetração. Ela tem só mesmo estimulando ali a glande do clitóris. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas se puder juntar tudo, né? Claro, a gente quer tudo, né? Se a gente puder ser um pouquinho gulosa. Pode ter orgasmo na penetração, estimulando o clitóris, né? Eu falo isso para as minhas pacientes. Pode ter só com clitóris? Doutora, pode. Eu não tenho, claro, tudo é válido. Eu não tenho orgasmo na penetração. Mas penetra e estimula o clitóris ao mesmo tempo. Você vai ter, com certeza. Você falou tudo. Importante é ser feliz. Tem que ter maneiras de chegar ao céu. Né? Então, pode ver várias vias. Mas só que também, todas, é bom também. Em relação, a gente falando muito sobre orgasmo, né? A gente precisa dos nossos hormônios para que a gente tenha o orgasmo. Senão... né? E é uma queixa da mulher na menopausa. Ela fala, doutora, eu não consigo mais ter orgasmo. Eu não tenho mais libido. Não tenho mais vontade de transar com meu marido. Eu não quero nem que ele me toque. Que aí não tem nem como a gente querer investir na parte estética. A gente primeiro tem que cuidar dessa parte. Não é só cirurgia íntima que vai resolver Exatamente. A cirurgia íntima só faz sentido se todo o metabolismo... Senão você não vai ter vida. Com certeza. E a reposição hormonal, ela transforma a vida sexual de uma mulher. Transforma. O estradiol... A testosterona, eu falo que a testosterona é o hormônio do prazer. Com certeza. Então, a mulher que repõe testosterona e está em níveis adequados é uma mulher que, às vezes, ela tem um libido até melhor do que ela tinha quando jovem. Eu tenho paciente, assim, na menopausa, fala, nossa, doutora, eu tô tão bem, assim, sexualmente hoje, que quando eu era jovem, eu não tinha esse prazer todo. Né? A mulher bem modulada hormonalmente transforma a vida sexual. Concordo plenamente com você. E é muito importante para a vida da mulher esse lado sexual, porque ela se sente mais feminina, ela se sente útil para o marido dela, né? Porque, né, a gente é um casal, a gente tem que se satisfazer um ao outro, né? Então é muito frustrante para a mulher quando ela não consegue mais satisfazer o parceiro dela e nem a ela mesma, na verdade, né? Que elas falam para mim, doutora, nem masturbar eu não quero, não tenho vontade, não é só de transar com meu marido, não tenho vontade nem de masturbar, eu não quero que toque em mim. Como se ela não tivesse mais direito a esse prazer. Exatamente. Né? E eu falo assim, que a menopausa, ela pode ser a melhor fase da vida da mulher, né? As mulheres acham, cheguei na menopausa, acabou minha vida. Não, gente, ela pode ser a melhor fase da sua vida. Com certeza. Né? Os filhos estão criados, já saíram de casa, a maioria já tá formado. Tem risco de engravidar. Não tem risco de engravidar. Não tem mais TPM, né? Olha, não tem nem risco de ter trigêmeos, quadrigêmeos, que não vai tem mais, fazer não menstrua, né? Então, assim, geralmente essa mulher já tá, no seu trabalho já tá ali bem adiantada, bem desenvolvida, já é formada, enfim, né? Tá tudo ok. Aí, de repente, chega a menopausa, pronto, acabou a vida dela. É pra ser o melhor momento. Né? Acabou o prazer, fica depressiva. É pra ser o melhor momento. Pronto, acabou. Aí começa calorões, insônia, depressiva, não tem libido. Exatamente. E eu falo, não, gente, não pode se acostumar a viver com isso. Tudo tem solução. Com certeza. Né? Tudo isso tem solução. Bru, tem alguma pergunta, Bru? Você, homem jovem, tá fazendo tanta pergunta pra mim. Eu falei, fale com Mariana. Espere Mariana Eu já fiz algumas. chegar. Eu tenho algumas ainda, mas eu vou deixar pro Bruno. Você tem mulheres na sua vida. Vocês falaram de tabu, de preconceito, da pessoa buscar, né? Da mulher buscar esse tratamento. Eu queria saber, se vocês pudessem falar um pouco de aonde que dá para aplicar essa conscientização da mulher procurar essa harmonização, onde que é necessário, aonde que separa o estético do necessário, assim, na do prática, fisiológico assim, necessário. Eu acho que não. Eu sempre falo assim, que não tem padrão de vulva. A vulva tem que ser assim.
os lábios externos tem que ser igual um gominho de tangerina, os lábios internos tem que ser pequenininho, o clitóris tem que ser pequeno. Não tem padrão de vulva. Tem aquela vulva que te agrada e que a te desagrada, né? Às vezes a paciente chega assim, ai, doutora, vê o que tem para melhorar. Eu falo, não vai dar, não vou poder. Eu falo assim, o que te incomoda? Ai, doutora, não me incomoda nada não, mas, não sei, tem que fazer alguma coisa? Eu falo, se não te incomoda, tem que fazer nada. Não, mas tem que ver se essa pessoa olha a sua preciosa. A maioria das mulheres não olham. Não olham, né? Exatamente, não tem nem um espelhinho ali para dar uma... É um espelho, né? Não é um espelhinho, é um espelho. Eu acho importante. A gente tem que olhar a nossa preciosa, né? Ter esse contato com o seu corpo. Tantas coisas acontecem ali, né, gente? A gente sente prazer ali, todo mês a gente menstrua ali, a gente tem filho por ali, no parto normal, né? É uma região, assim, tão especial pra gente. Ali tem um buraquinho da uretra, onde a gente faz xixi todo dia. É verdade. Então, é uma região muito nobre pra gente, muito preciosa. Muito preciosa. Mas... quando a paciente não tem queixa, Bia, eu nunca falo assim, olha, eu acho que você tem que fazer uma cirurgia, porque tá muito grande teus lábios. Olha, eu acho que você tem que fazer um estimulador de colágeno, tá tudo flácido. Eu nunca falo isso. Então, vou te dizer uma coisa. Comece a comprar aqueles espelhos, sabe? Você lembra aquele espelho duplo, assim? Que a gente tinha pra maquiagem, que tem um hotel. Sim, que 5 vezes que a gente faz assim, depois dá de presente pra mulherada. Fala assim, olha, vai pra casa, se habitua todo dia, dá uma olhadinha. Daqui a um mês você vem... e me diz o que te incomoda. Porque as pessoas não olham. Não olham. É surreal isso. Mas eu também não posso despertar nelas um complexo que elas não têm. Não, né? mas não é complexo, é aprender a olhar. Eu falo isso não só da estética. Olha, esse é um grande presente que você vai dar pra Boa ideia. Esse não é só nesse olhar do espelho. Eu não acho somente para esse olhar da estética, a despertar. Se habituar mas eu a acho se que ver. assim, existem muitas pessoas. Eu tenho quer dizer, eu tenho vários casos, né, de psicologia hospitalar que eu acho que deveria cada dia mais crescer. Mas eu tive um caso de uma senhora, quer dizer, senhora, né, nem posso dizer isso, mas assim, com uns 65 anos, ela estava internada, e aí o pessoal da área de ginecologia me chamou do setor, né? E falaram que ela não cicatrizava uma certa ferida que ela tinha perto da vagina. E aí já tinha feito antibiótico, várias coisas. E ela era muito fechada, até para enfermagem fazer o tratamento e ali fazer curativo. E aí eu comecei a entrar, eu e minha parceira, né? Até porque eu queria ver, porque poderia que ela não quisesse abrir para mim como homem, né? Mas eu fui até a pessoa com quem ela mais conversou sobre isso. E ela disse muito sobre no tempo dela, né, gente? Eu tô com 20 anos de formado. Eu comecei com psicologia hospitalar 20 anos atrás. E ela não gostava de falar nada disso. E disse que na infância era tudo muito rígido. O pai dela não deixava ela voltar para casa com os coleguinhas, meninos. Se os meninos ligassem para tirar uma dúvida da sala de aula, eles não deixavam. Ele falava, ela tá fazendo alguma coisa, ela não tá em casa. Se ela estivesse tomando banho, isso ficou muito marcado nessa fala dela. Se ela estivesse tomando banho e o telefone tocasse, o pai falava que ela tinha ido na rua. Jamais falava que ela estava tomando banho. Porque o menino poderia imaginar. Esse então, pai assim, tinha uma mentalidade muito podre. Essa senhora... Ele estava precisando de uma psiquiatra, né? E essa senhora com tanta rigidez, e ela começou a falar que ela não podia tocar na preciosa dela. E aí ela começou a desenvolver uma doença de uma forma inconsciente, que assim ela poderia tocar na vagina dela sem ela se sentir culpada. Porque ali ela estava... Exatamente. E dali abriu toda uma psicossomática, onde a gente entrou num trabalho, entrou a ginecologista, entrou o médico clínico, eu, a psiquiatra, todo mundo do grupo começou a trabalhar isso. E assim, realmente a gente foi vendo um trabalho ali evoluindo e ela foi melhorando muito sobre isso. Então, essa coisa do espelho que a Bia trouxe, eu acho que não é somente para a gente descobrir. Eu acho que é começar a conhecer o seu corpo, porque aquela senhora não conhecia. As pessoas não e se a gente parar e for para o interior, que a gente tem nesse Brasil lindo, tem mulher que não conhece o seu corpo, né? E eu atendo muito mulheres com queixa de falta de libido, de todas as idades, não é só na menopausa, não. Mulheres jovens também.
E aí, quando chega uma mulher jovem queixando que não tem libido, eu falo, nossa, mas ela é tão jovem, gente, pra não ter libido. Eu começo a perguntar da vida dela. E tem muitas essas histórias. Meu pai foi muito rigoroso comigo, minha mãe, e questões religiosas da igreja, tem que casar virgem, e sexo é errado, e você é menina e não pode se tocar, isso é coisa de menino, né? Ela cresceu com tudo aquilo ali na mente, ou foi abusado por alguém da família, também, ou por algum coleguinha que na aí escola. Se fecha muito e não fala sobre família. Isso. Probabilidade de ser abuso sempre... E sempre tem uma história, sempre, é incrível. Sempre mulheres jovens sem libido sempre tem história de psicológica por algo que ela passou, que ela teve no passado. E aí, muitas vezes, desenvolve o vaginismo, que ela não consegue nem ter penetração. Exatamente. E aí, o vaginismo é uma coisa bem difícil de tratar, tem que ter toda a equipe aí envolvida, né? Tem que ter o trabalho de vocês. A gente pode fazer um botox ali para relaxar a musculatura na entrada da vagina. É um botox que não tem nenhuma finalidade estética, é só para relaxar o músculo mesmo na entrada da vagina. Que pode ajudar, mas não é só isso. Tem que tratar isso aqui. Tirar todo aquele trauma, às vezes até coisas que nem ela tem consciência. Você tá falando de gente, assim, do jovem. Jovem. Que a gente tá com uma mentalidade muito melhor, muito mais avançada, né? Sim. E, nossa, gente, é muito frequente. Eu escuto cada coisa, assim, no consultório. Eu tenho um paciente que foi abusado pelo pai por anos. Eu acredito. Só foi contar pra mãe quando ela tinha 12 anos. E a mãe ainda continuou com o pai. Sim. E ela tem contato com o pai ainda hoje. E ela não tem libido. Então, assim, é muito triste. Sempre tem histórias. E quanto mais cedo o abuso, mais probabilidade de vaginismo. Sim. Dessa contração. Aí casa virgem, e aí não sabe, aí pronto. Aí o problema é o marido. Exatamente. Aquela coisa dói. Nossa, é muito ruim. Muito ruim. Tem, eu tive uma paciente de vaginismo que ela estava casada há 1 ano e meio já. E eles não tinham tido penetração. E ela tinha vergonha de procurar um médico para falar sobre isso. Que ela achava que o problema era ela, que não gostava de sexo. Exatamente. Ela falou falar o quê pro ginecologista? Aí de tanto assistir e ver as coisas na internet, ela falou, eu devo ter vaginismo. Aí ela me procurou. Aí encaminhei para uma fisioterapeuta pélvica. Que melhora muito. A fisioterapeuta Sim, aí começa a dilatar com os dilatadores, né? Vai aumentando o calibre. E aí terapia. A gente nem precisou fazer botox nela. Botox é a última coisa. Primeiro tem que tratar toda essa parte aí. Bem legal. Você lembrou bem da fisioterapia. A gente teve aqui também uma fisioterapeuta de área íntima, que foi muito legal. Não foi, Bru? Foi a SOS Períneo. Cláudia, isso? Cláudia. Gravou, né? Fez muita pergunta nesse dia. Isso mesmo, a Claudinha, né? Vamos lá. O que nós temos aí, Bruno? De isso aqui? Não. Vamos passar. Agora, Mari, a gente falou de muitas coisas assim bacanas da parte da ginecologia, do cuidado que você tem com a mulher, né, e da estética, mas a gente também tem algumas doenças, né, porque assim, o pênis é algo que qualquer coisa que acontece a gente visualmente está vendo. Sim. Mas muito das doenças na mulher não tem como, assim, a gente está vendo com tanta, só se começar uma secreção, algo que é diferente. Eu queria que falasse também um pouquinho sobre isso. Sim, você diz em relação a infecções transmitidas sexualmente? Isso, Ou não, né? Ou também não, porque nem todas. Corrimentos, né? Porque às vezes pode achar que é uma coisa normal. A infecção vaginal, assim, campeã é a candidíase. E cada dia parece que está mais prevalente a candidíase de repetição. Né? Eu atendo muitas mulheres que têm candidíase de repetição, que é aquela mulher que tem mais de 3 episódios em 1 ano. Não é fácil de tratar, é difícil, é um desafio para o ginecologista. Não se trata com creme vaginal, igual as pessoas acham, que é só usar um creminho vaginal. Trata a crise, mas não trata a causa do problema. E a candidíase vaginal, ela nada mais é do que um grito do nosso corpo que está extremamente inflamado. Eu falo, candidíase de repetição não é o problema, não é a consequência. É a causa. A gente tem que tratar a causa, não é o problema, é a consequência do problema. Então, a gente precisa tratar inflamação, né, a nível intestinal. Tudo começa no intestino, né, a gente sabe disso. Então, a gente tem que tratar essa inflamação intestinal, essa disbiose intestinal, para tratar a disbiose vaginal, que a nossa vagina também tem vários bichinhos ali, né? Então, a gente tem que mudar muitos os hábitos dessa mulher, tem que repor os lactobacilos vaginais, tem que tomar lactobacilos, tem que suplementar, desinflamar.
e cortar o excesso de açúcar, de carboidrato. Então, são várias coisas que a gente tem que fazer. É um desafio, não é fácil, mas é possível tratar. Né? Eu escuto mulheres falando que estão há 2 anos tendo candidíase todo mês. Eu falo, gente, que é isso? Ai, doutora, eu já rodei vários ginecologistas e já usei todos os cremes vaginais de farmácia. Eu falo, não vai resolver. Não adianta. Enquanto você não tratar a causa do seu problema, não vai resolver. Né? São mulheres que têm uma alta insulina, resistência à insulina. Olha que tem que tratar a resistência insulínica. Elas ficam assim, quando eu falo, elas... Mas nunca ouvi falar nisso, doutora. O que tem a ver? Sério, eu falo sério. A gente tem que tratar tudo isso, né? É uma abordagem assim, né, disciplinar para melhorar uma candidíase de repetição. Mas é possível, então, a uma gente candidíase trata. de repetição, para a gente começar a caracterizar ela como uma repetição, é a gente começar a perceber que em um ano, em torno de 3 vezes mais de 3 episódios. Tem mulheres que têm todo mês. Exato. Todo mês, há mais de um ano. E aí tem pode ser alguma coisa muito além. Sim. Não, são mulheres extremamente inflamadas. Geralmente está sobrepeso, mulheres estressadas, que insulina alta. Tem resistência insulínica, às vezes até mulher magra tem resistência insulínica, tem uma disbiose intestinal, são mulheres, muitas delas são sedentárias, muito estressadas. Comem então, muito carboidrato. Muito carboidrato, muito açúcar, leite. Então, assim, é uma junção de coisas. Uma consulta pra gente tratar uma mulher com candidíase de repetição não dura menos de 1 hora. É muita coisa que a gente tem pra falar pra mulher. Não é uma receita de creme vaginal que vai resolver. Muitas vezes, eu nem passo receita de creme vaginal, né, pra essa mulher. Eu suplemento ela todinha pra desinflamar ela, repor seus lactobacilos vaginais e aí pronto. A alimentação. Exatamente. Senão não adianta. Muito tempo ali orientando e aí sim ela volta e fala, nunca mais eu tive candidíase. E vale a pena também não dormir de calcinha. Com certeza, com certeza. Olha aí. O fungo adora. O fungo, ele adora a umidade. Eu de dormir sem calcinha. Só maravilhoso. Não é uma maravilha. É muito bom. A o higiene, fungo, ele gosta de lugar, né? Você imagina ali aquele pão que você guarda dentro do armário, fica ali escurinho, o pão ele mofa, né? Por quê? Porque o fungo, ele gosta do lugar quentinho, úmido, escurinho. Mesma coisa nossa preciosa. Tá de calcinha ali, você tá deixando o ambiente propício pro crescimento do fungo. Exatamente. Né? Que e no bem caso sequinha, né? Se puder usar o secadorzinho no frio... Pode, não tem necessidade. Você secou bem, mas pena. Pode, bem claro. Sequinha, Se quiser aquecer, né? Sem calcinha. Com certeza. É melhor. Claro. Até ajuda ali no envolvimento ali com o casal, né? Já tem que ser calcinha. Secador também. Já dá uma esquentada. Já dá uma esquentada, né? Faz uma cosquinha no clitóris. Ai, né, Bru? Não, porque a melhor coisa que tem também é a gente gozar e rir. Claro, gente gozar é bom demais. Rindo, então... Não, Miguel? Cadê o Miguel? O Miguel saiu. Miguel até saiu. Miguel já saiu. Miguel já saiu do recinto. Ai, Jesus. Tá Cristo, bom. Gente. Mas nessa foto aqui, tá mostrando... Voltando, né, a candidíase. Vamos voltar. Aqui tá mostrando, né, uma vagina com um corrimento branco, parecendo um leite coalhado, placas, né, uma vagina toda vermelha, inflamada. Isso aí Você é pode candidíase. perceber que o vermelho é completamente diferente. Aqui tá mais rosado, ali tá mais... A mulher tem dor na relação, arde, coça, ela não quer nem namorar porque dói muito. É horrível, gente. Candidíase de repetição, eu falo que é igual a menopausa, é uma coisa horrível na vida da mulher, tá? Mas tem tratamento, tem como se livrar. Comum. É a infecção mais comum. É muito comum, muito comum, Você muito vê, mais comum. Você começou a pensar não só num creme, mas sim numa alimentação melhor, num olhar de suplementação. Sim, melhora isso da é a medicina desbiose. Integrativa. Isso, exatamente. olha ela voltando aí. A gente vai tratar não só a candidíase de repetição dela, mas todo o sistema dela, né? A gente vai melhorar a disposição. E tudo se relaciona, tudo. Né? O intestino se relaciona com tudo. É Exatamente. ali que absorve para tudo, para o sangue, roda o organismo inteiro. Eu falo que o intestino inflamado
inflamado é a pior coisa que a pessoa pode ter na vida, porque ali passa tudo que ela come. Então, se tá extremamente inflamado, não vai absorver nada. Aí não absorve as vitaminas, os nutrientes, as proteínas, não absorve os minerais, pronto. Aí começa a ter outros problemas, doenças decorrentes dessa má absorção. E a candidíase não é uma coisa ligada somente a sexo. Não tem nada tem a ver relação. com sexo. Nenhuma. Porque às vezes as pessoas têm vergonha de procurar um profissional justamente por isso. Eu tô com alguma doença aqui, será que eu peguei no banheiro, sentado, não sei o quê? Os maridos, eles acham, isso. né? As pacientes falam assim, doutora, essa minha candidíase não sara, meu marido tá achando que eu tô fazendo alguma coisa. Eu falo, gente, fala pra ele que não tem nada a ver. Tá comendo muito açúcar. Fazendo alguma coisa tá com fora, intestino né? ruim. Tá fazendo muita coisa errada. Tá te traindo pelo chocolate, Exatamente, entendeu? Tá sendo traído por uma opção de coisa. Exatamente. Tá fazendo muita coisa errada. Exatamente. E tem que corrigir tudo isso. Isso acho que tem a ver com sexo, porque durante a relação sexual na candidíase, é muito dolorido, é ardido, é confuso, né? É que pelo atrito ali da relação sexual... inflama mais. Inflama mais e até desperta a candidíase logo após a relação sexual, né? Tem mulher que fala, doutora, toda vez que eu vou ter relação, a candidíase vem. Então eu não quero nem ter relação para a candidíase não vir. Eu falo, gente, olha que loucura, né? Começa a atrapalhar a vida sexual da mulher. Que louco. Que na realidade, o atrito só faz com que a cândida que esteja ali inflame mais e prolifere. Exatamente. Eu falo assim, dentro da nossa vagina, a gente tem um zoológico, né? A gente tem várias bactérias, a gente tem fungos, só que tem um equilíbrio entre elas, né? A nossa flora vaginal. Quem tem que estar sempre em alta são os lactobacilos, que são os nossos soldadinhos vaginais. Protetores. E na candidíase de repetição, quem está em alta é a cândida. Os lactobacilos estão lá embaixo. Então, a gente perde os nossos soldadinhos, a gente perde a nossa defesa. Então, a gente precisa aumentar esses soldadinhos. E para aumentar, tem que fazer todo esse tratamento aí né? Não é tão simples assim. É uma mudança Mas é mesmo. possível, tá? Mulheres claro, aí que estão ouvindo a sim. gente, que vive de candidíase aí de repetição, é possível viver sem. Bru, vamos para nossas perguntas? Ou tem alguma coisa aqui? Da endometriose também, que é uma coisa Excelente que incomoda assunto. muito, né? A endometriose é uma doença que está muito em crescimento, né? Por conta de todo esse cenário de maus hábitos, né? Mais uma vez, a gente martelando nessa parte, gente. É muito importante os hábitos. A endometriose, ela é uma doença inflamatória, autoimune. Na verdade, não se sabe muita causa exata da endometriose, mas tem correlação aí com o nosso sistema imunológico. E é quando a mulher começa... tem uma migração da parte interna ali do útero, que são os endométrios, para fora do útero, né? Células de dentro do útero saem ali para fora. Sai pelo canal, sai ali pela trompa e cai na pelve. Né? São as células endometriais, né? Tem até uma teoria da menstruação retrógrada, né? A mulher realmente, ela menstruar para dentro da cavidade pélvica, refluxo, né? Refluir ali pelas trompas. Então, começa a grudar as células endometriais em órgãos pélvicos, no intestino, na bexiga, nos ligamentos, até aqui no diafragma. E aí, essa mulher, ela começa a menstruar na pelve também. Então, além dela menstruar ali para fora, esses pontos de endometriose na pelve, eles também sangram, né? Um sangramento interno ali na parte, na região pélvica. E aí gera dor, porque não era para ter sangramento ali. E a mulher tem muita dor na endometriose, né? Dor no ciclo menstrual, dor entre uma menstruação e outra, dor na relação sexual, né? Por conta das aderências que são formadas. E aí acaba a qualidade de vida da mulher. As mulheres com endometriose são mulheres que sentem muita dor e acabam ficando depressivas por isso, né? Acabam muito a qualidade de vida delas. Mas tem todo esse sistema aí inflamatório que gera essa endometriose e alimenta ela ali todos os meses. Então, mais uma vez, tem que tratar a inflamação no corpo. Não somente bloquear esse processo, né, que gera endometriose, mas também bloquear a menstruação.
É uma doença estrogênio dependente, ela é alimentada pelo estrogênio, né? O hormônio feminino. Então, também tem no nosso rol de tratamento a gente usar medicamentos que fazem esse bloqueio, medicamentos antiestrogênicos, que pode ser, por exemplo, com implante hormonal, né? A gente tem um medicamento muito bom com essa finalidade, que é a gestrinona, que as pessoas chamam de chip da beleza, mas não existe chip da beleza, mas é ela, a gestrinona. É um medicamento aí que gera muita polêmica, né? De vez em quando soltam umas reportagens falando mal do chip da beleza, enfim. Mas a gestrinona, ela não é chip da beleza, ela foi criada para tratar doenças estrogênio dependentes, dentre elas a endometriose. Trata muito bem, com excelentes resultados, tira muitas mulheres aí da fila de cirurgias mutilantes, porque a endometriose gera cirurgias mutilantes. Às vezes a mulher tem que ressecar aí um pedaço do intestino, um pedaço da bexiga, tem que tirar útero, tem que tirar ovários, mulheres jovens. Eu tenho uma paciente de 30 anos, que não era minha paciente na época quando ela operou, ela tirou tudo. Ela tirou um pedaço do intestino, o útero, tirou as trompas, tirou os ovários. De novo, ela entrou na endometriose, na menopausa, cirúrgica, porque ela tirou os seus ovários, e ela continuou com dor. Por quê? Porque ela continuou ali com alguns focos de endometriose, continuou inflamada, o médico dela na época não fez nenhuma abordagem para fazer uma desinflamação dela, e aí ela me procurou. E a gente colocou implante hormonal de gestrinona, iniciamos toda uma medicina integrativa na vida dela para fazer essa desinflamação, mudança de hábitos, atividade física, boa alimentação. Ela tá ótima, na melhor fase da vida dela, super bem, tá repondo os hormônios também da menopausa, né, porque ela tirou os ovários, então a gente usa um pouquinho de gestrinona, mas o foco principal é a reposição hormonal da menopausa, que é o estradiol bioidêntico, a testosterona bioidêntica. Progesterona? Progesterona também. É que no caso dessa paciente, a gente usa implante hormonal de testosterona e estradiol e gestrinona. A progesterona, ela toma via oral, né? Que também tem essas diferenças de vias de reposição hormonal. Para cada objetivo. Exatamente. Na menopausa, voltando à menopausa, né? Que eu sou apaixonada por menopausa, vocês perceberam, né? A mulher na menopausa, ela tem que repor esses 3 hormônios. O estradiol, a testosterona e a progesterona. Todos isomoleculares, né? Bioidênticos, que são os hormônios que têm a molécula idêntica aos nossos hormônios naturais. E por vias diferentes. No caso do estradiol e da testosterona, a gente pode repor em gel transdérmico ou em implante hormonal. A gente não repõe via oral. Não tem benefício em repor estradiol via oral, né? Quando ele passa ali pelo fígado, ele sofre algumas metabolizações e ele faz algumas interferências ali no fígado, aumentando o risco da gente ter trombose. Não é legal, pode aumentar a pressão, favorecer diabetes, então não se repõe estradiol oral. Que seja transdérmico. Tem que ser transdérmico em gel ou implante hormonal. Certo. E a testosterona também, em gel ou implante hormonal. E a progesterona a gente repõe oral. Ou em gel transdérmico, tá? A gente tem essas 2 vias. Também a oral, pode a transdérmica. Pode também, gel transdérmico e oral. A única diferença é que no gel transdérmico a gente não protege o nosso útero, nosso endométrio, e uma das funções da progesterona é proteger o nosso endométrio, para que ele não fique espessando, né? Quando a gente usa o estradiol, a gente tem esse risco. E não protege os nossos ossos. Então, tem que ser a progesterona via oral, né? Isso tem inúmeros estudos já mostrando que tem que ser via oral para proteger endométrio e osso. Tá? Perfeito. Mas a via transdérmica é uma opção também, porém não tem essas proteções aí. Perfeito. Próximo, Bru, vamos para as perguntas. Tem alguma dúvida, Bru? Por enquanto, tá gostando, né, Bru? Tá, você não tá querendo mudar nenhuma preciosa. Né? Tá tudo direitinho. Vamos ver. Se não aparecer nenhuma pergunta aqui que eu quero... ele se empolga. Até o final ele se empolga, eu porque conheço tem uma ele. que ele quer, mas eu acho que ele tá deixando. Ele tá se não aparecer aqui do pessoal, eu faço por ele. Eu já sei o que é que ele quer perguntar. Também acho. Também ele falou do tamanho dos pequenos lábios. Isso mas também. Vamos lá, vamos deixar. Olha vamos aqui. Nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável.
E essa comunidade é formada de pessoas que gostam do conhecimento, gostam do saber. Então, a gente sempre manda para eles, com 15 dias antes de você vir aqui, suas redes, onde eles encontrarem você. E provavelmente eles bebem muito dos seus conteúdos e geram perguntas como eu bebi do seu conteúdo. Estamos e fiz bebendo. As minhas perguntas. Estamos bebendo. Ainda tem mais, né? Mas aí daqui a pouco vamos ver se eles têm. E aí a gente tem essas perguntas que são feitas por eles. Tá bom? E aí a gente vai começar. Bora lá. Tudo. Bora Primeiras damas, vamos né? lá. Porque é um programa de mulheres hoje. Não, predominantemente. Né? Você não de tem preciosa. Eu tenho preciosa. De preciosa para precioso. De preciosa para preciosa. Exatamente. E o precioso aqui fica embutido. Isso, fica aí quietinho. Miguel também. Embute aí, Miguel. Vamos lá. Quando devo iniciar a programação hormonal e como são feitos os implantes? Nossa, excelente pergunta. As mulheres têm muita dúvida. Quando iniciar a reposição hormonal? Quando eu entro na menopausa? Não. Primeiro, o que é menopausa, né? O que é menopausa, né? A gente fala errado, até nós médicos, a gente usa muito o termo menopausa como climatério, para facilitar a linguagem e a comunicação, né, com as pessoas leigas. A menopausa, na verdade, é a última menstruação da mulher. É uma data, né? E é uma data retroativa, né? A minha menopausa foi 1 ano atrás, né? Então, se a mulher menstruou em fevereiro do ano passado, só no fevereiro desse ano que ela pode falar, minha menopausa foi fevereiro do ano passado. Né? Um ano após. Um ano após, é um diagnóstico retroativo. Então, a menopausa é a última menstruação. Como a primeira menstruação é a menarca. Entendi. Né? Menarca que acontece ali entre os 10 então, e os 14 anos. É a última. É a finalização do estado reprodutivo da mulher. Se a mulher não engravida mais, ela não tem mais folículo, ela não ovula, acabou. Eu brinco falando que o ovário, ele fundiu. Igual o motor de um carro velho. Fundiu, morreu, acabou, não vai ressuscitar mais. É um órgão que morre. E a gente tem o climatério, que é aquela fase que antecede e também depois da menopausa, que é o climatério, né? Que vai dos 40 anos, que é o climatério, pré-menopausa, que é dos 40 até mais ou menos os 50 anos, que é mais ou menos a idade que a mulher entra na menopausa, e vai até os 69 anos, que é o climatério pós-menopausa. Tá? Então, tem essa diferença, climatério pré-menopausa e climatério pós-menopausa, tá? Então, quando a gente fala muito menopausa, a gente quer falar climatério. Só que as mulheres não conhecem muito esse termo, né? Então, a gente fica na menopausa, não, é no climatério. Então, assim, no climatério, a gente já tem que pensar na reposição hormonal, porque a partir dos 40 anos, a gente começa a já ter um declínio muito grande dos nossos hormônios, né? A gente começa, na verdade, ali a partir dos 35 anos, já começa a cair nossa progesterona, né? E aí a mulher já começa a ter intensificação da sua TPM, fluxos mais abundantes, mais cólicas, né? Dores nas mamas, a gente vai tendo já uma queda importante da nossa qualidade de vida. Então, já é o momento da gente iniciar uma reposição hormonal, né, de progesterona. E aí, depois dos 40, a gente começa uma queda do nosso estradiol. Muitas vezes, se faz necessário, antes da menopausa, a gente já iniciar um estradiol em doses baixas, né? Depende da mulher. Depende da mulher, ela já começa ali com uma insônia, uma alteração do humor, ela começa alguns calorões esporádicos, né? Não tantos, né, quanto ali já na menopausa, mas começam os calores de vez em quando, problemas de memória. Então, a gente já pode também iniciar uma reposição ali do estradiol. E a testosterona também começa a reduzir o libido, o prazer pela vida. A testosterona também tem muita relação com o nosso bem-estar mental, né? Ela também participa da nossa memória, da nossa cognição. Mulher vai perdendo massa muscular. Então, tudo isso já são sinais de deficiência hormonal. E a mulher tá menstruando. Ou seja, ela não entrou na menopausa, né? Então, nessa fase, a gente já pode iniciar uma programação de reposição hormonal. A partir dos 35. 40. Geralmente, começamos com a progesterona. E aí, depois, a testosterona e o estradiol, geralmente, é o último que a gente inicia a reposição. E uma forma de repor os hormônios é através dos implantes hormonais, né? Os implantes, eles são uma via de administração de hormônio, como o gel o comprimido, a injeção, o adesivo. O implante também é uma via, né? Então, a gente tem os implantes que a gente coloca na região subcutânea, no glúteo, né? Debaixo da pele. Não é aquele implante que põe aqui, tem nada a ver que lá o Implanon,
Que agorinha o Bro colocou uma foto ali, do implante aqui no braço. Não é aquele implante que a gente usa. Ó, não gente, tem nada a ver. Isso aí é o Implanon, que é um implante industrializado com hormônio chamado etonogestrel, que é para anticoncepção. Então, a gente usa em pessoas mais jovens para deixar a mulher sem menstruar. Pode até ajudar no tratamento de endometriose, mas não é uma escolha boa, tá? Não é uma escolha boa. Mas muitos ginecologistas colocam nessas mulheres de endometriose. Eu não coloco, zero. E então, o implante hormonal que a gente faz, reposição hormonal, não é esse, tá? Não é o Implanon. São implantes manipulados. Eles são feitos por uma farmácia magistral, uma farmácia apropriada para fazer os implantes. Eles são todos estéreis. Com dosagem individualizada. Exatamente. O que muda de uma paciente para outra é a dosagem, as miligramas, a quantidade. Às vezes a gente usa vários tubinhos. Muito legal essa foto aqui para mostrar a diferença dos dois tipos de implantes que a gente tem no mercado. Que é o implante de silástico, que é esse tubinho comprido. Ele é um silicone. Eu mostro sempre nos meus vídeos assim, esticando ele. E esse menorzinho é o implante absorvível. Ele é como se fosse um comprimidinho, tá? Ele não tem nada protegendo ele, não tem o silicone igual o outro. A diferença é que o implante inabsorvível, que é o de silicone, ele tem duração de 1 ano. E ele não absorve o silicone. Daqui a 1 ano a gente vai tirar esses tubinhos vazios. Tem que tirar? Não é que tem que tirar, mas imagina uma mulher todos os anos renovando os implantes, ela vai acumulando. Aquilo também pode dar uma cicatrização ali esquisita, ou não? Não, é claro que forma um pouco de uma fibrose ali. Sim, quando a gente vai fibrose. tirar, a gente tem um pouco de dificuldade, tem que dar uma puxadinha ali, faz anestesia local, tudo tranquilo. Mas não vai deformar a região. Não vai, com o tempo, o corpo não vai querer expulsar, não tem nada disso, tá? Mas dali 1 ano, a gente tira eles e coloca os novos. Então, a gente vai renovando todos os anos. Mas não é que tem que tirar, mas a gente tira por isso. E os comprimidinhos, que são os absorvíveis, eles não precisam tirar. Porém, eles duram apenas 6 meses, Entendi. média, tá? De 5 a 6 meses. Qual que é a desvantagem de um e de outro? Esse comprimidinho, se eu quiser tirar antes dos 6 meses, eu não consigo. Então, se a paciente não se adaptar, ou se, sei lá, ela desenvolver um câncer de mama, eu não tenho o que fazer, eu não consigo tirar. Eu tenho que esperar passar o efeito dele. O outro, não. Eu tenho a paciente nas minhas mãos, eu consigo tirar a qualquer tempo. Então, o paciente não se adaptou, não quer, vem, faço anestesia, eu tiro na hora. Entendi. Então, essa é a grande vantagem do implante de silicone, que tem duração de 1 ano. E do bioidêntico também, né? E os dois são bioidênticos, tá? Não, tô falando de gel. O gelzinho, não entendi você a pergunta. Não, você tá repondo. Para. Com certeza. Você tem o controle também de não precisar, não deu legal, para. Sim, Ou redosa. O gel em relação ao implante, ou né? redosa, né? Exatamente. Tudo tem seus prós e seus exatamente. contras, né? O gel tem o saco de todo dia ter que passar, tem mulher que esquece. Aí depende muito do laboratório, da farmácia que tá manipulando. Tem mês que é legal, tem mês que não é. Aí acabou, não deu tempo de manipular, eu esqueci. Aí eu saí correndo de casa, não passei. Aí tem o risco de contaminação cruzada, sem encostar em alguém, passar o hormônio. Mas você tem um controle nas mãos. Não quer usar mais, pronto, parei de usar. Tá? O meu é com gel. Com gelzinho. E não esqueço. Eu não esqueço do skincare, como é que eu vou Disciplina. esquecer? Tá tudo ali direitinho. Mas isso, Bia, disciplina. Eu viajo, tá tudo bonitinho ali. Na mochilinha, naquela necessairezinha de mão, Sim. Tá tudo ali. Sem hormônio eu não fico. Isso mesmo. Mas isso é disciplina. É disciplina, a gente tem que ter, né? Hormônio é vida, né? Hormônio transforma a nossa vida. Como que a gente vai ficar sem ele? Vai esquecer de usar ele? Tem que ter esse carinho com a gente. Claro. Não é nem um cuidado, é um carinho. Né? Com certeza. Pronto. Então, a gente tem essa via de reposição. Né? Implante hormonal e as outras que já expliquei. Próximo, Bru. Você. Quais são os principais riscos para a saúde associados à regulação hormonal? Há evidências de que a regulação hormonal aumenta o risco de câncer? Isso você explicou maravilhosamente. A gente explicou muito bem, gente. No início, explicou lá o hormônio tirado do Quem xixi chegou agora, da volta lá no iniciozinho que ela explicou, Mariana explicou muito bem. Eu falo que os riscos, eles são relacionados à deficiência hormonal, não à reposição hormonal. Então, vamos trocar a palavrinha. O risco é em relação à deficiência hormonal, que são inúmeros.
né, do aumento do risco de doenças cardiovasculares, né, a falta do estrogênio faz uma vasoconstrição por redução do óxido nítrico, então essa mulher tem mais risco de infartar por vasoconstrição, aumenta o risco de osteoporose, diminui a absorção de cálcio nos ossos, então a mulher tem muito mais risco de fratura óssea pós-menopausa, aumenta o risco de demência, porque os hormônios, eles também têm ação no nosso cérebro, né? Todos eles, o estradiol, a progesterona e a testosterona. A gente tem risco aumentado de hipertensão, de diabetes, a gente aumenta a resistência insulínica com a deficiência hormonal, aumenta ácido úrico, deixa o corpo mais inflamado ainda. Então, assim, se a gente for falar tudo que a falta de hormônio causa, a gente é um podcast à parte, só pra falar. Quais os males da deficiência hormonal? Um podcast só disso. É muita coisa, gente. Perfeito. Vamos lá. Próximo, Bru. Estou na menopausa há 5 anos e nunca fiz reposição hormonal devido à minha predisposição ao câncer de mama. Existe alguma terapia hormonal segura para que eu possa considerar? É a mesma dúvida. Eu acho que a predisposição que ela quer dizer deve ser alguém na família. Na família, exatamente. Ela não teve, eu acho. E existe uma terapia hormonal segura para se considerar? Ela é segura. Com os hormônios bioidênticos. Exatamente. Olha aí, a doutora também falou sobre isso. A mãe dela teve um câncer e ela... é a única contraindicação. Exatamente. É a única contraindicação. A mãe não pode, mas ela... Por a mãe ter tido câncer, não tem problema nenhum, Exatamente. ela pode usar. A única contraindicação. Perfeito. Próximo, Bru. Quais são os hormônios essenciais que precisamos repor durante a menopausa? Já falei, né? Estrogênio, estradiol, testosterona, progesterona e testosterona. Exatamente. Os 3. Perfeito. Passa, Bru. A dosagem de testosterona é essencial para aumentar a libido feminina. Como os médicos podem prescrever a testosterona para as mulheres? Gente, testosterona, engraçado, né? Muitos médicos falam que testosterona é hormônio masculino. Vocês já ouviram falar? Já, mas vem cá, a gente tem. Só muda... Testosterona é hormônio masculino, é de homem. Não tem nada. Mulher não precisa de testosterona. Coitado. Gente, eu falo que é um crime falar isso para uma mulher, né? Testosterona é hormônio masculino e feminino. A única diferença é que os homens, eles têm mais testosterona que a gente. De 10 a 15 vezes mais. Por isso que os homens são mais fortes. Geralmente, os homens têm muito mais apetite sexual. Mas não significa que nós não temos e não precisamos. Precisamos, gente. Testosterona é um hormônio que tem mais de 200 funções metabólicas no nosso organismo. Então, você imagina, a falta dela no nosso corpo vai prejudicar 200 reações metabólicas. É muita coisa. E a testosterona, ela vai muito além do libido, mas ela é essencial para o libido, tá? Sem testosterona não tem libido. Não, mínimo, massa muscular. E nem massa muscular, exatamente. Pós-menopausa, a mulher atrofia. Ela perde muito massa muscular pela falta da testosterona. Ela perde músculo, perde osso, né? E aí, chega lá nos seus 60, 70 anos, tá toda atrofiada, cheia de dores, andando bem devagarzinho, sedentária, não consegue nem fazer atividade física, 0 hormônios, porque o hormônio causa câncer, né, na cabeça dela, coitadinha. E é isso que acontece, acaba a mulher. Acaba mesmo. Tem que repor testosterona sim, tá? E uma forma boa de repor testosterona é com o gel ou com o implante hormonal, que a gente já falou. Os 2, né? As 2 formas são excelentes. Sempre bioidêntica. Ou isomolecular. Sempre bioidêntico. Não é legal repor testosterona intramuscular. Tá? Que é o que os homens usam muito, né? E para ficar forte. A testosterona intramuscular, ela dá muito pico e queda, né? A gente fica com aquele efeito montanha-russa. Então, não é legal, não é uma reposição boa, tá? E nesses picos, as mulheres têm muito efeito colateral. Né? Às vezes até engrossa a voz, aumenta o clitóris, dá acne, queda de cabelo, muitos pelos. Não é uma via legal de reposição, nem para homens, na verdade. O ideal é mais o gel ou o implante hormonal, personalizado com a dose para o seu peso, conforme seus exames, sua idade. A gente avalia várias variáveis para prescrever o implante hormonal. Perfeito. Próxima, Bru. Como posso aliviar os sintomas da menopausa com as fogachos? Como os fogachos. Como os fogachos. Gente, fogacho... Tratando, né?
é o sintoma mais comum da menopausa. 85% das mulheres na pré-menopausa e pós-menopausa tem fogacho. E é um dos piores, porque é o sintoma que tira a paz da mulher. Você imagina aqui, Bia, a gente num podcast, de repente você tem uma crise de fogacho. Você chegou a ter fogachos? Muito Você já pouco, começou a reposição porque eu comecei cedo? antes. Mas assim, teve uma época que eu esqueci, não tinha essa disciplina. Fiquei um tempo sem. Nossa, uma coisa horrorosa. É horrível. Mas assim, repus logo, voltou rapidamente. A mulher tá aqui de boa, De repente começa a conversando. suar. É repentino, de repente, aquele sobe, parece que ligou um fogaréu. E geralmente dessa região pra cá. Cima. Então e dá. o suor é terrível. É terrível. Então dá aquele calorão e passa os segundos ou minutos, dá um calafrio. A pele fica gelada. E aí você seca aquele suor. Que é uma descarga adrenérgica. Né? Exatamente. O que acontece no fogacho? O estradiol, né, que é um dos hormônios que a gente repõe na menopausa, ele tem uma ação lá no nosso centro termorregulador da nossa temperatura, lá no nosso hipotálamo. E com a falta do estradiol, a gente perde a fineza ali do controle da nossa temperatura. Então, de repente, o nosso centro termorregulador detecta que a nossa temperatura aumentou muito. E aí ele faz aquela descarga de noradrenalina, uma vasodilatação intensa, e é onde vem aquela onda de calor. E é repentino. Ele não consegue, o nosso centro termorregulador, ele não consegue fazer esse controle sutilmente quando a gente tinha o nosso estradiol adequado. Então, a falta do estradiol faz perder esse controle e a gente tem aquela vasodilatação muito intensa para jogar esse calor para fora, porque a nossa temperatura aumentou muito. E logo em seguida, a gente tem a vasoconstrição, para poder segurar esse intenso calor que a gente perdeu na onda de fogacho. Só que não é só um fogacho, Bia. Toda vez que a gente tem uma crise de fogacho, a gente tem microtrombos no nosso cérebro, lá no coração. Então, o fogacho, ele aumenta o risco da gente ter AVC. Mas por quê? Pela vasoconstrição? Pela vasoconstrição, que a gente tem muito intensa. A gente não tem a sutileza ali para a gente fazer essa vasodilatação e vasoconstrição. Primeiro é vasodilatação. Muito intensa, aquela vasodilatação muito intensa, depois, perde aquele calor e a vasoconstrição muito intensa. Tá. E isso leva a microtromboses no nosso cérebro e no coração. Perfeito. Então, o fogacho tem correlação com o aumento do risco cardíaco. Cardíaco e cerebral. Vascular cerebral. Isso, Perfeito. de AVC. Perfeito. Tá? Então, não é só um fogacho, tem que tratar, não, gente. Certeza. E trata com reposição hormonal. Correta. Tá? Do estradiol, principalmente. Né? Correta, com certeza. Próximo, Bru. Como é feito o procedimento de cirurgia íntima laser? Causa dor? Quanto tempo leva, em média, para a cicatrização após uma cirurgia íntima? Vou responder, porque você já explicou isso. Vocês já sabem tudo sobre isso. 30 dias está zerado. Zerado. Não pode manter relação sexual 30 por 30 dias. Nem fazer atividade física. Exato. Mas pode causador, diz ela que não. Pode voltar à faculdade ou trabalho com 5 dias. Local, tá? Porque sempre eles dizem que não. Então pede anestesiazinha local, né? Pra menina ficar super... Gente, na cirurgia nós fazemos. A gente não faz no laser íntimo. No laser do canal, que não tem muita necessidade. Mas na cirurgia, sim, a gente faz. Causador, não. Não. Então, quanto tempo leva em média? 30 dias, tá 30 pronta. dias você tá perfeito. Perfeito. Arrasaram. Gente, nosso TDAH, tiramos nota boa. Arrasaram. Viu? Pode dizer para sua paciente lá, ela fazer um curso fora, tá? Próxima, Bru. A pele envolvida na cirurgia íntima tem inervações que podem afetar a sensibilidade e o prazer? Ela também respondeu muito bem. Dizendo que não. Inclusive, vai melhorar muito a sua relação sexual, a sua autoestima, a sua segurança enquanto mulher. E dependendo do clitóris, a glande vai ficar mais pra fora. Gente, a gente vai até trabalhar com ela lá, hein? Arrumei 2 assessores. Tira o capuz. Né? E o clitóris fica muito mais preparado. Então vai melhorar a sensibilidade. Vai ficar mais gostoso, vai melhorar o prazer. Gostoso, alegre, disposto. Mulher empoderada. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso, adorei. Próxima, Bru.
É você? Sou eu? É. Como posso aliviar os sintomas relacionados à tireoide? Eu sou apaixonada pela tireoide. Falamos muito pouco dela, né? Você no início falou. Só citamos. Tinha que ver os exames, ver como é que estava a tireoide. Você falou. Isso. Tireoide, não tem como cuidar de uma mulher e não olhar para a tireoide dela. Impossível. Tireoide produz um hormônio extremamente importante, que é o hormônio T3, que é o hormônio do metabolismo, né? Então, não existe metabolismo sem T3, portanto, não existe qualidade de vida sem hormônio da tireoide adequado. Então, temos que cuidar. A tireoide é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço, que é extremamente sensível. Então, muitas coisas interferem na produção hormonal da tireoide, né? Por exemplo, deficiências nutricionais, falta de ferro, de zinco, de selênio, de iodo, intoxicação de metais, chumbo, mercúrio, intoxicação de cloro, flúor, bromo, inflamação, tudo isso interfere na nossa produção hormonal da tireoide. E tá muito frequente o hipotireoidismo subclínico, que é aquela pessoa que tem um hipotireoidismo, que os seus exames mostram normais e ela tem toda a clínica, todos os sintomas de um hipotireoidismo. Muitas vezes está até repondo o hormônio da tireoide, o T4, e mesmo assim continua com todos os sinais e sintomas de hipotireoidismo. Por quê? Porque ela não tem T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Né? A tireoide, ela produz o T4, 80% de produção é do T4, que é um pré-hormônio, e apenas 20% de T3. Só que o restante do T3 é produzido na periferia, lá no fígado, nos rins, no cérebro, em outras localizações. E o T4, na verdade, ele é um pré-hormônio, ele é um precursor para formar o T3, só que ele não tem ação hormonal. Nós não temos receptores hormonais para o T4. Nós só temos para o T3. Então, só que para o T4 virar T3, a gente precisa de algumas enzimas chamadas deidodinases e precisamos de zinco, selênio, magnésio. Então, uma simples deficiência de selênio pode levar a um quadro de hipotireoidismo. A pessoa não consegue converter o T4 em T3. E é importante também repor o T3, Bia, nas pessoas que têm hipotireoidismo. Você usa T4, né? T3 e T4. Você usa o T3 também? T3 também. Mas você ficou um tempo usando só T4? Fiquei. Porque até hoje o conhecimento da maioria dos médicos é somente repor o T4. Apesar de dar como normal. Sim. Mas faz uma diferença enorme. Sabe por que os exames de tireoide mostram normais e mesmo assim a pessoa tem deficiência? Porque na hora de fazer a captação desses hormônios lá no laboratório, a máquina ela mede todos os T4 e T3 que ela enxerga ali no sangue, só que muitos desses T4 e T3, eles não têm ação hormonal. Por quê? Eles não estão conectados ao iodo, eles estão conectados ao flúor, ao cloro e ao bromo. Então, a máquina ela não sabe fazer essa distinção. Então, muitas vezes você vê seu exame laboratorial de T3 livre normal, só que ali naquele meio tá cheio de T3 aberrante. T3 que não tem iodo. Que não tem funcionalidade. Que tá ligado, em vez, o T3 ele é uma tirosina ligado com 3 iodo. Aí você tem o seu T3 com uma tirosina ligada a 3 cloro. 3 flúor, não vai fazer efeito. 3 bromo, que não tem ação hormonal. Só que no exame vai estar normal, porque vai medir todo mundo, vai botar todo mundo no mesmo saco. E uma das formas de a gente avaliar a nossa tireoide é medindo a nossa temperatura de manhã ao acordar, né? É uma forma de você ver realmente como está o seu T3, que uma das funções dele é manter a nossa temperatura corporal. Então, de manhã cedo, ao acordar, antes de levantar da cama, debaixo da cobertinha, não desliga o ar, você deixa o termômetro ali já, coloca na axila, mede sua temperatura por 5 manhãs seguidas. Sua temperatura ela tem que estar entre 36,6 a 36,9. Se tiver nessa faixa, sinaliza que o seu T3 ele está em níveis adequados. Ele está fazendo uma das funções dele, que é manter a sua temperatura basal. Se estiver abaixo disso, provavelmente você esteja com o seu T3 baixo. E aí pode ter inúmeros motivos, todos aqueles que eu já mencionei, tá? E também é muito importante na hora de repor os hormônios da tireoide, sempre repor T4 e T3. A gente também não repõe só T3, porque ele tem uma
uma meia-vida muito curta, né? Em torno de 5, 6 horas, acabou. Isso também prejudica a dosagem, né? Também. E o T4, ele fica como um reservatório ali, então é importante repor os dois juntos. E quem não tem tireoide, é indicado a gente repor extrato de tireoide. Vocês já ouviram falar do extrato de tireoide? Não. Ele é uma forma de reposição hormonal da tireoide bioidêntica. Ele é extraído da tireoide de suínos e bovinos, que molecularmente falando, biologicamente falando, tem semelhança com a nossa tireoide. Então, é tirado extratos dessa tireoide e é feito modificado ali no laboratório e feito a manipulação do extrato de tireoide. Então, a pessoa que não tem tireoide é recomendado repor com o extrato de tireoide. Porque além do T3 e T4, ali naquela manipulação, tem o T1 e T2, que também são hormônios produzidos na tireoide. Não tem ação hormonal, mas eles também servem para se converter em T3 depois. Tem calcitonina, que é um outro hormônio que a gente perde ao tirar a tireoide, né? Então, é uma reposição mais completa quando a gente usa o extrato de tireoide. Ele pode ser manipulado, você pode comprar ele importado, né? É muito usado nos Estados Unidos, extrato de tireoide. E é uma reposição bioidêntica, tá? Com todos esses hormônios aí. Também a calcitonina, que é um hormônio que participa do metabolismo do cálcio, né? Mesmo controla. Sendo tirado pela tireoide de suínos, ela é bioidêntica. Biologicamente, ela é bioidêntica, tá? Em nível de molécula. Perfeito. Bioidêntica. Que bom. E não falamos dos sintomas, né? Hipotireoidismo, gente, causa muito cansaço. Às vezes causa até depressão, né? Você deve ter atendido muitos pacientes depressivos com hipotireoidismo. É uma parcela. E muitos pacientes não são diagnosticados, né? Começam a tomar antidepressivos, na verdade ele está com uma deficiência de hormônio T3, queda de cabelo, intestino lento, raciocínio lento, ansiedade, pode alterar nossa pressão, inchaços. Então, são muitos sintomas aí, queda do libido, são muitas coisas negativas que acontecem por falta do T3. Tá lento. Pensa numa pessoa lenta, exatamente. É a pessoa com hipotireoidismo. E tem muito. Próximo, Bru. Existem suplementos de vitaminas e minerais recomendados para melhorar a saúde íntima da mulher? Depende da pessoa, né? Foi o que você falou. Não pode ser assim, chegar... Se ela tiver candidíase, tem que... De cara no intestino. Existem suplementações que são meio que padrões, assim, para a maioria das pessoas, que é o quê? Você suplementar ômega 3, que a gente acaba tendo uma deficiência alimentar, então precisa tomar ômega 3. É um suplemento que ajuda muito nessa desinflamação do nosso corpo. De modo geral. Né? No funcionamento do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele precisa de ômega 3, né, para funcionar. Magnésio, a gente tem uma deficiência de magnésio no Brasil, né, por conta do nosso solo, então também é importante repor. A gente precisa, em muitos casos, suplementar vitaminas do complexo B, porque elas participam de todo o nosso metabolismo, B12, né? Exatamente, do processo de metilação, né, reparo do nosso DNA, na produção da nossa energia. Então, tem algumas coisas que meio que padrões que a gente usa. Cúrcuma, muito importante, né? Ai, doutora, cúrcuma serve pra quê? Pra tudo. Anti-inflamatória. Né? Pra tudo. É bom pra memória? É bom. Sim. É bom pro libido? É bom. É bom pra desinflamar? É bom. Pra dar energia? É bom. Pro olho? É bom. É bom pra tudo, gente, cúrcuma. Né? Então... Uma tremenda antioxidante. Nossa, fantástico. Antioxidante, anti-inflamatório. Creatina. Eu não vivo sem. Nem eu, cúrcuma. Né? Tomo todo dia cúrcuma com piperina. Com piperina, né? Exatamente. Tá vendo? Todas as mulheres devem usar. Vai lá o shotzinho. Não, então. o meu já é na cápsulazinha. Com 98% de curcuminoides, bem concentrado, cápsulazinha. Eu não gosto de tomar em pó, eu não gosto do sabor, eu prefiro a cápsula. Também não, a cápsula minha é muito confortável. Né? Mas a dose, o meu dilui em 4, né? Mas eu tomo. Aquelas 4 cápsulas. Sim. E aí, vitamina D, né? Que é o hormônio D, importantíssimo, né? Esquece referência de laboratório, gente, pelo amor de Deus. Aquela referência, ela simplesmente, ela nos fala qual que é o risco da pessoa ter raquitismo. Só isso, não é nada. Exatamente. Né? Mas, acima de 20 não tem risco, abaixo de 20 tem risco, mas ela é muito além do que um simples raquitismo, né? Nós temos aí 200 genes no nosso DNA que são ativados diretamente pela vitamina D.
bebê. Então, assim, tamanha importância dela. Tem que tomar, tem que deixá-la em níveis altos, sem medo de intoxicação. Isso é uma coisa muito rara, né, de acontecer. Manter vitamina D acima de 80, importante. Mesmo assim, tem que estar vendo lá, creatinina, ureia. Claro, PTH, cálcio sérico. A cisteína também, você tem dúvida da ureia, creatinina, cisteína. Isso, não é simplesmente tomar, né? Exatamente. A suplementação, assim. ela tem que ser direcionada por um médico, não é? Eu vou sair comprando, vou comprar, a doutora falou, não é assim. Cisteína não, cistatina. Cistatina. Pra fazer a comparação com ureia e creatinina. A gente precisa ter um acompanhamento médico, né? Então, é importante, de 6 em 6 meses, estourando um ano, a gente tem que estar fazendo nossos exames periódicos para estar avaliando. 6 em 6, né? Eu falo assim, de 6 em 6 meses, por favor. Um ano acontece muita coisa no nosso corpo. Muito, a gente se estressa muito. Um ano pode ter muito estresse. Então, tem que estar olhando nossas vitaminas, mantê-las sempre em níveis ótimos, né? Vitamina, ela não tem que estar dentro da referência do laboratório, ela tem que estar em níveis ótimos, né? Vitamina B12, esquece a referência do laboratório. 180, acho que até 800 que o laboratório fala, né? Em média, hoje, até 500. Eu falo, gente, não, pelo amor de Deus, vitamina B12, o nível ótimo dela é acima de 800, o nível ótimo. Exatamente. Né? Pra começar a brincadeira. Pra começar, pelo amor de Deus, acima de 800. Mesma coisa, ferritina. Você vai olhar a referência da ferritina, fala que acima de 10 já tá normal e vai até 390. Eu falo, gente, como assim? 390, a pessoa tá inflamada. Total, né? Já tá à beira da morte. E 10, a pessoa tá totalmente deficiente de ferro, né? Então, ferritina, ela tem que estar em níveis de 100 a 150, níveis ideais, para que sua tireoide consiga produzir o hormônio, fazer a conversão ali do hormônio T4 em T3, para produzir seus hormônios sexuais, para o funcionamento de todas as suas células, né? O corpo não funciona sem ferro. É verdade. Então, cuide da sua ferritina também. Principalmente. Próximo, Bru. Quais são os exames essenciais que toda mulher deve fazer regularmente? Bom, vamos descer a prateleira agora, né? Porque são os exames da tireoide, são os hormônios. São muitos. Magnésio, zinco, selênio. Meu Deus, é muito. C, são os hormônios, são os minerais, são as vitaminas, são os marcadores inflamatórios, são os exames para avaliar o funcionamento de cada um dos nossos órgãos, nossos rins, fígado. São mais de 50, né? São bastante. E os exames de imagem para a gente avaliar a estrutura dos nossos órgãos, olhar o fígado, se não tá com gordura no fígado, que é uma coisa assim que tá muito comum. É difícil um ultrassom abdominal sem uma esteatose hepática. Eu sempre falo para as pacientes, olha, seu fígado tá extremamente inflamado. Doutora, mas gordura no fígado é tão comum, as pessoas têm tanto. Sim, as pessoas têm tanto. Mas não era pra ter. Mas não era pra ter, né? É um fígado que tá pedindo socorro. Exatamente. Você imagina o teu fígado, que é o teu órgão detox, que tudo acontece lá. Ele tá inflamado. Quem vai fazer o teu detox? Se ele tá inflamado, imagina o resto. Quem vai te defender se o teu fígado tá todo inflamado? Então, cuida do seu fígado, né? E a esteatose hepática, ela leva a cirrose hepática, que leva para uma fila de transplante hepático. Então, as pessoas brincam muito com gordura no fígado. O pessoal fica muito preocupado com o álcool. O álcool também é muito, porque o álcool também é um açúcar. Então, ele também colabora com isso. Mas existe cirrose de gente que nunca bebeu. Não alcoólica. Não alcoólica, por esteatose. Por suco de laranja, viu, gente? Por excesso por de açúcar. Suco, excesso de frutose. Carboidrato. Né? As pessoas, elas acham que a gordura no fígado é decorrente de gordura da comida, de fritura. De fritura. Mas doutora, eu quase não como fritura, tem gordura no fígado. Não é, gente, é do excesso de carboidrato. Exatamente. O corpo tá tão saturado de carboidrato, ele já saturou o glicogênio, que são nossas reservas de carboidrato, e aí começou a acumular dentro dos hepatócitos, dentro das nossas células do fígado. E aí ele tá transbordando. Aí eu falo assim, imagina uma célula do fígado assim, ó. Não, ele fica assim. O excesso de açúcar vira gordura. Exatamente. O excesso de carboidrato vira gordura. Ele é depositado no fígado em formato de gordura. E aí deixa extremamente inflamado. E isso é decorrente do excesso de carboidrato, do refrigerante, dos alimentos industrializados, do álcool, do suco. Né? As pessoas se iludem muito com suco, né, Bia? Mas suco é da fruta, é natural. Que a pessoa... Eu tive uma paciente que a insulina dela disparou. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela, não,
Olha, não tô comendo isso, tô comendo... Não, tá comendo alguma coisa. Vamos lá, frutinhas. Ah, não, fruta, doutora. Era caqui, ela comprava a caixa, comprava os 6 e aí comia. Pra comer o tudo. Todo. Tá? Eu falei, ela não tô acreditando, não pode fazer mal, faz. Pelo amor de Deus. A frutose, ela faz muito mais mal do que a própria glicose. Porque é pra comer com moderação. Fruta, exatamente. Não é pra comer em caixas. Só que a fruta ainda é o menos pior, porque ela tem a fibra conectada na frutose. O pior é o suco, que a fibra já foi pro beleléu, né? Só tem açúcar. Só o açúcar. Então, você chupar uma laranja é uma coisa, tá com bagaço, tá com a fibra. Agora, se tomar um copo de suco de laranja, tem 4, 5 laranjas, um único gole, em questão de segundos, você tem um pico de glicose, um pico de insulina, vai lá pro seu fígado depositar em gordura. Né? A frutose, ela tem 7 vezes mais poder que a glicose de fazer glicação, que é o quê? É enferrujar nossa hemoglobina, que é a proteína que carrega, né, o nosso oxigênio. Então, você imagina, a glicose, ela se liga na nossa hemoglobina, aquela hemoglobina, ela fica enferrujada, ela fica glicada, ela já não consegue mais carregar o oxigênio. Então, a pessoa ela vai se inflamando, gerando ali um estresse oxidativo. E a frutose, ela tem 7 vezes mais esse poder de glicação do que a própria glicose. Incrível, então, é sério. Suco de laranja também causa esteatose hepática. Qualquer suco de caixinha. Eu falo de laranja porque é o suco que as pessoas mais tomam. Sim. Acho normal tomar lindo no café da manhã. É lindo, né? Na novela, né? Café da manhã com suco de laranja. Gente, que isso? Tome muito cuidado, minha gente. No hotel também. Não, pelo amor, não faça isso. Próximo, Bru. Quais são as causas e tratamentos mais eficazes para candidíase? Falou Nós também conversamos muito e foi direitinho. lindo. Eu até lindo. falei que eu acho bom dormir sem calcinha. Excelente. Acho bom usar o botar ela para secadorzinho respirar. pra brincar Foi um também. momento até que a gente riu bastante. Que a gente chamou o Miguel já tinha se retirado. já tinha saído daqui. Né? Foi. De vergonha. Quando a gente falou da parte de dormir sem calcinha, sem você calcinha. não estava aqui, amor. Onde você Usar estava? o secador. Foi no banheiro? Pra não ficar úmida, entendeu? Brincar com o secador também, faz cosquinha. Tá isso vendo? mesmo, Durmo sem claro. calcinha. Tá Eu certo. pratico o que eu falo, Você gente. tem que praticar. Eu também, durmo sem cueca. Eu ia falar, como assim? Não, sem cueca. Sem E cueca. doutor Rafael ensinou isso aqui também. O Rafael Siqueira. Foi o show de pinto. Falando Hoje em é de candidíase, eu vou preciosa. ensinar uma receitinha caseira que livra a mulher de uma crise de candidíase. Tá? Às vezes a mulher tá à noite, não tem como falar com o ginecologista, não tem receita para comprar creme vaginal, mas ela tem um bicarbonato em casa. Toda mulher tem um bicarbonato Se em não casa. tem, é facílimo. Eu vai no mercado e compra. Aquele bicarbonato que vende no mercado, tá? Uma colher de sopa de bicarbonato, coloque em 1 litro de água morninha do chuveiro mesmo. Não precisa água estéril, tá? A gente entra um pênis na vagina, você vai colocar água estéril na vagina? Acho, é hipocrisia. Não precisa disso. Entra coisa muito mais contaminada. Isso. E Deus resolve. Então, pega 1 litro de água morninha do chuveiro, uma colher de sopa de bicarbonato. Dá uma mexidinha lá com a mão, pega uma seringa de 20 ml, sem agulha. Sim, claro. Enche, pelo amor de Deus, tem que ser claro. Tem que ter essa Enche a seringa, senta no vaso, enche a seringa e injeta lá dentro do canal mesmo, dentro da nossa preciosa. De preferência, deitadinha com a perninha pra cima. Porque aí mas desce... Mas você vai molhar tudo, né? Tem que ser sentadinha no vaso. Tá. Isso. E fica ali uns 10 minutinhos. Enche a seringa, injeta. Enche a seringa, injeta. Não precisa injetar 1 litro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então você nunca vai sair do banheiro. Mais uns 10 minutinhos. Pronto. A mulher sai do banheiro sem candidíase. No SOS. Por quê? A cândida, ela gosta de ambiente ácido. Então, quanto mais acidez, mais a cândida Aí você vibra. joga o bicarbonato, que é o alcalino. O bicarbonato acaba com a acidez. Então, você quebra a força dela. Então, você tira, você trata momentaneamente ali aquela crise. Alivia. Gente, até eu falo que eu mesmo já usei. Até você fazer as mudanças. Isso não é pra sarar a candidíase de repetição. Não. Mas vai te livrar daquela crise ali. Naquele momento, aquele desconforto, até você fosse uma Novalgina pra febre. Isso. Né? E além de... Aí, pra finalizar, você faz isso. Pode fazer 2 vezes ao dia. Quando você for fazer à noite e vai deitar pra dormir, finaliza passando um tanto de óleo de coco dentro da vagina. Tá? O óleo de coco extra virgem, você pode pegar ele durinho mesmo, você pega assim, aquela pasta, põe no canal, faz um... Isso mesmo. Isso mesmo. Faz um canal, um 360 ali no canal vaginal e deixa lá e deita pra dormir.
Ou pega ela, se ela tiver líquida, com a seringuinha ali, 1 ml, injeta dentro do canal. Eu já tinha lido isso, que o óleo de coco, ele se transforma num óxido... Ele tem ácido láurico, que se transforma em monolaurina. Isso, ácido láurico. Que tem propriedades antifúngicas. Então, gente, trata. Ácido láurico. Depois vocês vão me contar, vai me mandar um direct no Instagram. Falar, doutora, me livrou da crise mesmo. Posso dizer, minha filha, na Bahia, todas as mulheres enfiam óleo de coco na vagina. Na hora da relação. Sim. Na maior tranquilidade. Óleo de coco é maravilhoso, gente. Na relação. Pra lubrificar. Pra não dar candidíase depois. Falaram prevenção mesmo também. Falaram mesmo. Porque além de antifúngico, também é antibacteriano. Então pode usar, inclusive, todo dia, tá? Olha, aquele mercado modelo em Salvador, a gente aprende muita coisa. Foi mesmo. Tá vendo? Não, eu vou dar até uma dica. Pode pegar uma cartelinha de comprimido vazia, enche com óleo de coco ali líquido. Põe no freezer. Então, meu faz amor. umas cápsulazinhas de óleo de coco. E aí você põe Olha, dentro da Salvador, preciosa, deita pra dormir. Salvador é a terra abençoada. Ah, eu amo o povo baiano. Não é, eu vou todo ano lá no congresso de implante hormonal. Eles eu amo dão essa eles. dica, tá? Eles são maravilhosos. São mesmo. É isso. Próximo, Bru. Qual a relação entre HPV e o câncer de colo de útero? Muita relação. Na verdade, é o principal fator de risco para câncer do colo de útero é o HPV, que é pego em relação sexual, desprotegida. Né? Esses dias até a Ana Maria Braga estava falando na televisão do câncer que ela teve no ânus. Fantástico. Exatamente. Né? No Fantástico, que foi causado pelo HPV. Então, ele pode, gente, causar câncer no colo do útero, na vagina, na vulva, no pênis, no ânus, na garganta, na boca. Tá? Ela falou, veio à tona, até gravei um vídeo falando sobre essa reportagem dela. Então, e ele é prevenido com um preservativo, né? Só que não é só na relação de penetração, no sexo oral também pega. Na secreção, né? contaminada com HPV. Exatamente. Né? Então, não é só ali na penetração, não. Foi bom você falar isso, né? Porque as pessoas acham que é só o do útero. É útero, é anal, é de garganta. Sim, de pênis. Exatamente. E o HPV, até chegar a um ponto de um câncer de colo de útero, leva muitos anos. Não é assim, peguei hoje, mês que vem. Não é assim. Ele demora mais de década. Então, por isso que é importante a mulher fazer o preventivo todo ano. Exatamente. Né? Porque a gente detecta lesões pré-câncer. As lesões que podem levar ao câncer, né? As lesões intraepiteliais ali. É como a colonoscopia, né? Com certeza. Que são aqueles pólipozinhos que podem virar câncer também. Que você precisa tratar. E aí, a gente descobre essas lesões, faz a cauterização, acaba ali o problema momentâneo, continua o acompanhamento, né? Porque o HPV ele pode continuar no corpo da pessoa. Exatamente. A cauterização não elimina ele, elimina a lesão que ele causou. Mas o que vai eliminar ele é o teu sistema imunológico. Exatamente. Né? Por isso que é importante cuidar do sistema imunológico, que envolve cuidar da inflamação, tratar a inflamação. Exatamente. Né? Quando a gente está inflamado, nosso sistema imunológico fica ali, tentado, ele tá excessivamente inflamado, porque a gente tem um nível de inflamação. Viver é se inflamar. Né? Exato. O estresse inflama, né? Você respira e inflama, não tem jeito, oxigênio, né? Agora, você tem um nível de inflamação. Claro. Né? É aquela coisa do bom senso. O nível que o seu fígado dê conta de eliminar, né? Aí o fígado tá com a esteatose hepática e ferrou tudo. Ele tá mortinho. Acabou. Vamos lá, Bru. Doutora, o que toda mulher precisa saber antes de tomar pílulas anticoncepcionais? Existe algum método contraceptivo com menos risco para a saúde? Tem, camisinha. Com certeza. O preservativo, até a própria tabelinha, mulher que se conhece, que tem um ciclo reguladinho. Ciclo certinho. Exatamente. E foi legal, nós não tínhamos falado da pílula anticoncepcional ainda, né? A pílula anticoncepcional, ela sim aumenta o risco de câncer de mama e de trombose. Certeza. E tá na bula dela. Esse dia eu gravei um vídeo mostrando a bula. Eu falo, gente, se as indústrias farmacêuticas assistirem meu vídeo, eles vão me processar. Não, mas tá na bula, que o pessoal não lê. Aumenta o risco de AVC, de trombose, de câncer de mama, de diabetes, de hipertensão, resistência insulínica, alterações da tireoide. Tá lá, gente. Não sou eu que tô falando. E se a mulher tomar pílula e fumar, minha querida? Não. O casamento prepara o caixão, porque caixão a trombose vai vir. Não, e se ela tiver enxaqueca, então, aí piorou.
que as mulheres que têm enxaqueca e tomam pílula, elas têm maior risco de ter trombose. Com certeza. Né? Principalmente se for enxaqueca com áurea, que ela vê todas aquelas estrelinhas lá. Pronto. Pelo amor de Deus, não Verdade. usem, gente, pílula com enxaqueca. Tá? Então, isso aí sim é veneno, isso aí sim aumenta o risco de doenças. E engraçado que a pessoa tem medo de tratar, fazer reposição hormonal da menopausa, mas não tem medo de passar a pílula, né? De tomar a pílula. Toma na maior felicidade todo dia, né? Próximo, Bru. Mariana, chegamos no momento Pipinho. Pipinho é o nosso cérebro, esse nosso mascote, o nosso símbolo maravilhoso. Não é? Ele tá sempre com fones porque ele gosta de conteúdos como o seu, deve ter aprendido muita coisa, ele tá entrando na adolescência, vai ter que tomar sua vacininha contra o HPV, com tá? certeza. A gente vai levar ele para tomar, vai. se Deus quiser. E preservativo, Preservativo por favor, meu filho. também, Muito, querido, já porque é ganhou uma saúde. caixa. Isso. E aí, ele, com certeza, ele gosta muito de ping-pong. Ele faz algumas perguntas que a mãe dele joga para você e você responde o que vier na sua cabeça. Tá bom? Simples e rápido. E se não quiser responder, também pode passar. Não tem problema. Tá bom? Fechou, Ele é bora lá. democrata. Então Bora vamos. lá, adoro isso. Bora lá. Amor. Amor, eu acho que é a base de tudo, né? Quando a gente é uma pessoa amorosa, quando a gente tem amor na vida, eu acho que tudo flui. E gera gentileza, gera generosidade, quando a gente tem o amor ao próximo. A gente tem que ter muito amor a Deus, que eu falo que Deus é a base de tudo na nossa vida, né? E amor próprio, né? Quantas pessoas não têm esse amor próprio, têm seu autoestima muito baixo, e quando a gente não tem amor próprio, nada flui na vida, né? É importante, Verdade. amor tem que cuidar. É o combustível É. da vida, né? Motivação. Motivação. O que me motiva é os feedbacks que eu escuto das minhas seguidoras, minhas pacientes, do quanto eu ensino, do quanto elas aprendem, do quanto o meu ensinamento ou o meu tratamento transformou suas vidas. E isso me motiva a continuar no caminho que eu estou, a estudar a cada dia mais, não dar ouvido às críticas de pessoas que não estão no mesmo caminho. Uhum. Né? Eu falo que eu sou totalmente fora da caixa dos médicos da minha especialidade. Não me importo com críticas, já isso faz parte do passado. Hoje, o que me importa são as pessoas que realmente eu ajudo de alguma forma a transformar suas vidas. Essa é a minha motivação diária. Perfeito. Deus. Deus é tudo na minha vida, é a minha base de tudo. Eu tenho uma intimidade muito grande com Deus, amo muito Deus, Jesus, é tudo na minha vida. São os momentos que eu ajoelho, peço a Ele, nos momentos bons, ruins, proteção. Pedi muito a Deus por esse podcast que hoje... Olha, esse pessoal que vem Joelhinho aqui no chão. anda rezando, né? Orei muito a Deus pedindo para que me desse sabedoria, porque vocês são dois feras, né? Ai. E eu pedi que eu não ficasse acanhada e eu conseguisse falar tudo que eu Imagina, sei, minha a sabedoria, gente meu falou, conhecimento. foi coisa. Maravilhoso, gente. Tá sendo ainda A maravilhoso. gente Que falou, me desse foi coisa. muita luz e que eu pudesse, de alguma forma, contribuir. E só gratidão a Deus e a vocês. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a ele primeiro, né? Uma saudade. Saudade. Eu tenho muita saudade do meu pai. Meu pai é falecido. Eu perdi meu pai quando eu estava no 4º ano da faculdade. E eu era muito apegada ao meu pai, morava com ele na época, então eu sofri muito. Perdi meu pai com câncer de pulmão por conta do cigarro, dos maus hábitos. E eu tenho uma saudade muito grande dele, porque ele tinha um orgulho muito grande de mim. Aonde ia, ele falava, minha filha faz medicina, vai ser doutora. Ele tinha o maior orgulho. E eu tenho certeza que hoje ele teria muito orgulho de mim. Ou tem, né? Eu tenho, eu creio que ele está vendo tudo isso. Maneira, né? Sim, então eu tenho uma saudade muito grande Como dele. era o nome dele? Durval. Durval. Morreu muito jovem, aos 57 anos. Durval. E foi muito sofrido para mim. Eu estava assim no auge da faculdade, 4º ano, onde a gente está estudando todas as clínicas. Era aula de manhã, de tarde, de noite, aquela loucura. Então foi um baque muito grande na minha vida. Mas continuei firme aí na faculdade. Resiliência. Eu sou muito resiliente, né? Eu acho que a gente
tem que sempre buscar os nossos objetivos, nunca desistir, independente das circunstâncias, sempre colocar Deus à frente de tudo e perseverar, né? Ser resiliente, porque quando a gente se sacrifica, se empenha, tem disciplina, a gente conquista, né? O resultado vem. Né? Então, eu tenho isso na minha cabeça e como prática de vida. Resiliência. Felicidade. Felicidade é exercer o meu trabalho exatamente do jeito que eu exerço. Eu falo assim que eu já estou na minha felicidade profissional. É a minha família bem, minha família com saúde. Eu tenho uma filha de 19 anos que está fazendo medicina. É meu maior orgulho, minha felicidade. Meu marido, que é meu parceiro, está comigo em todos os lugares, tanto que está aqui nos bastidores do podcast. Minha família é a minha base, minha avó, minha mãe, meu irmão. Então, é tudo na minha vida. Perfeito. Inovação. Inovação, eu me considero uma pessoa inovadora, né? Eu nunca me inspirei em ninguém da minha área. Não sei se é audácia minha falar isso, mas eu sou muito autêntica. Eu faço realmente o que vem da minha cabeça. Não me inspirei, me inspirei nessa ginecologista, não. Realmente eu sou o que eu mostro. Você foi construindo. Eu fui construindo e eu me considero inovadora porque eu faço um tratamento muito diferente de médicos da minha área. Inclusive, sou criticada por muitos médicos pelo meu jeito espontâneo, autêntico, mas sou muito elogiada pelas pessoas leigas, que são as pessoas que me movem, mais importante, né? Igual eu falei lá no começo. Então, eu trabalho por elas, para elas. Eu não trabalho para alegrar os meus colegas, mas sim alegrar a minha audiência e transformar vidas. Perfeito. Se pudesse entrar numa cápsula do tempo, em que momento você gostaria de ir? Passado ou futuro? O futuro não, porque eu acho que isso poderia me causar medo de ver alguma coisa lá no futuro, ou poderia mudar o meu trajeto e eu não alcançar, sei lá, aquele futuro ali. Mas no passado, eu acho que seria só para reencontrar meu pai mesmo, né? Se eu pudesse encontrar meu pai hoje, do jeito que eu estou, no passado, eu ficaria muito feliz. Tá vendo? Quem sabe, né? Durval. Né? Mas a gente, quando pensa, a gente já volta. Sim. Né? E a última, complete a frase. Ser mulher é? É tudo. Porque nós mulheres somos tudo, né? Nós somos multivalentes. Nós somos mãe, trabalhadora, estudante, a gente dá conta do mundo, a gente oscila todos os meses e mesmo assim a gente dá conta, a gente gera vidas, né? Igual o Alex falou lá no começo, só nós temos esse poder de gerar vidas. Nós temos que estar fortes em todos os momentos, porque nossa família precisa da gente, né? Diz que o homem é a base da família, mas na verdade eu acho que é a mulher. O homem dá o suporte ali, mas acho que a base são as mulheres. Então é isso, mulher é tudo. E mulher não pode se acostumar a viver mal por isso. É o lema dela. Minha querida, queria te oferecer aqui de presente o livro Felicidade. Ai, gratidão. O Mentes Depressivas, que eu também falo da questão hormonal aí. Sim. E Janelas da Mente, que são contos baseados em casos reais que eu atendi. E a gente só mudou nomes, né? Direitinho. E queria te agradecer pela sua presença. Muito obrigada. Vamos fechar aqui o ciclo. Muito bom. Vocês são maravilhosos. Muito bom. Inspiração demais vocês. Muito obrigada, a gente agradece mesmo. É um sonho muito grande estar aqui, viu? Que coisa boa. É uma cadeira que muitas pessoas gostariam de estar, então eu estou muito orgulhosa de estar aqui, por ter recebido esse convite. Basta a pessoa fazer um trabalho de dedicação, que essa cadeira não é para privilegiados, não é escolhidos porque tem 1000 curtidas, porque tem não sei quanto, não é. Sim. Não tem esse critério mesmo, né? E também não é para pagar, não é, não. Você vê e você sabe, porque tem gente que já me fez. Pessoas mas acham, eu pago? Né? Você está pagando para ir lá? Não, eu recebi um convite para ela e eu estou tão honrada por isso. Exatamente. Então, a gente gosta de falar a verdade. Queria que você agora usasse essa câmera aqui, essa aqui para você, para dar todos os seus recados. Suas redes, se tem curso, aonde te achar, onde te acha. Bom, gente, Só põe o microfone pertinho, para eles não reclamarem que não estão ouvindo.
Eu sou uma ginecologista integrativa que ama a mulher, ama ajudar a mulher a transformar a sua vida, né? Tem essa bandeira, esse meu lema diário de que mulher não pode se acostumar a viver mal. Falo isso diariamente no meu Instagram. Amo ensinar, amo através dos meus vídeos saber que eu vou tocar alguma mulher, seja onde ela está, em qualquer lugar do mundo. Mulheres que a maioria delas não serão minhas pacientes, mas eu sei que uma palavra que eu dei no vídeo pode impactar positivamente na vida dela, porque eu recebo esse feedback de muitas mulheres, né? Falo para vocês que vocês precisam se cuidar, ter o autocuidado, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, atividade física. Todos os dias é importante a gente ter essa prática da atividade física, desse autocuidado, né? Se alimentar bem, suplementar, repor os seus hormônios quando necessário, mas para isso você precisa ser cuidado por um profissional que esteja atualizado, que seja integrativo. Sou defensora das mulheres na menopausa, porque são mulheres que eu considero muito desassistidas, que precisam desse acolhimento. E a mulher na menopausa, ela pode viver a melhor fase da sua vida. Acredite, tá? Você que tá na menopausa, sofrendo, vivendo mal. Mas, gente, eu tô tão mal. Mas é possível, sim, viver bem na melhor fase da sua vida na menopausa, tá? Pós-menopausa, sim. Estou com um projeto agora que está aí no forno de um curso para mulheres leigas sobre menopausa, para você entender tudo sobre menopausa. As mulheres não entendem, elas não sabem direito o que é a menopausa, quais são os hormônios que faltam, o que tem que fazer, o que pode fazer, quais são os riscos. E eu quero ensinar através desse curso as mulheres para que saibam, para que não dependam dos médicos, para aprender e saber, mas logo mais informações sobre isso. E gratidão, é sobre isso. Me sigam nas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, que eu sou muito atuante. Todo dia mostro o meu dia a dia, meus hábitos, falo sobre medicina integrativa, que é a doutora Mariana Amália. Me sigam lá que vocês vão aprender não só sobre medicina, mas também sobre a vida, sobre cuidados. Vão saber da minha vida pessoal, da minha família, do meu gato. De tudo. Perfeito. Queridos, estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa pessoa aqui maravilhosa. Se você não conhece, deve conhecer. Se fosse você, seguir ela lá no Instagram, doutora Mariana Amália. E lá você tem todas as informações dos cursos que ela vai fazer, das coisas que ela recomenda, do que ela indica, do que ela até material para você estudar. Porque aqui na nossa comunidade do Pod People só vale quem gosta do conhecimento, do autoconhecimento. Porque a gente acredita que isso é a única maneira de você ter liberdade de fato e conquistar a saúde que você merece. Quem não segue, segue aqui, toca o sininho, para você receber todas as novidades do canal. Muito obrigada e até o próximo Pod People.